Olá pessoal, tudo bem? Começa hoje mais uma edição do programa podcast Pode Printar. Hoje recebo com muita alegria uma personalidade aqui de Cáceres que está procurando seu espaço na política local. É o Rafael Costa, presidente do PT de Cáceres. Rafael Costa, pouca gente sabe, mas eu antes de fazer direito, sou advogado, eu fiz um ano de história e conheci o Rafael lá nos bancos da faculdade de História, né? Você era meu veterano, não era, Rafael? Boa noite. Boa noite, tudo bem, Thomas? Tranquilo. Tá. Rafael tem 32 anos, é professor, é natural de Mirassol do Oeste, tem um filho, é filiado ao PT desde 2009 e desde 2019 é presidente do partido aqui em Cáceres. Falar um pouco dos nossos patrocinadores, nossos parceiros. Empório Agropecuário, do nosso parceiro Ricardo Castella, Status Tapeçaria, Jefão Auto Center, Espetaria Boi na Brasa, Top Cell, Tutus, Grelas Bar, que mandou para nós essas bebidas, mandou inclusive essa vodka aqui para nós. Vou experimentar hoje aqui essa vodka maravilhosa que foi presente do Grelas Bar. Lava Jato, 13 de junho, ali perto do lado do Placão, do meu amigo Baixinho, melhor lavagem de carro que tem em Cáceres. Soares Climatização, do meu parceiro Henrique, tudo para manutenção do seu ar-condicionado nesse calor que está fazendo em Cáceres. É uma maravilha o atendimento dele. Alaska Sorveteria, ali ao lado do Cinechim. Brownie Arts, ali em cima do Cinechim. Unimed Kids, a futura clínica de crianças da Unimed Cáceres, ali do nosso parceiro, ex-deputado Pedro Henry. Um abraço, Pedro Henry, que está para ser inaugurada lá na Praça Duque de Caxias, ao lado do CDL. Do Pet Veterinária, Contatos Comunicação Visual, que faz as nossas vinhetas, faz as nossas artes, e fez essa arte do nosso boné, e quem fez esse boné foi o Mundo dos Bordados, conosco aqui na parceria. Brownie Arts. Aí, novos parceiros, Capivara Gourmet, o melhor lanche gourmet de Cáceres, ali no começo da Avenida Talhamares, perto dos Churrasquetos. Casa do Eletricista, em 2 unidades, uma na Avenida Talhamares e outra ali perto dos Correios, na General Osório. O Prosa na Orla, o melhor restaurante na beira do Rio de Cáceres, do meu parceiro Átila Gataz. Só Persianas, decoração e tudo que precisa no ramo de cortinas. Inclusive mandou essa bonita obra para a gente ficar aqui na decoração do nosso programa. Manicure Val Unhas, tudo para suas unhas, postiças, spa dos pés, pé e mão, massagem, tudo mais nos pés. Um abraço, minha parceira Val. E dizer aí, no final eu digo o endereço novamente de cada um dos nossos parceiros. E não posso esquecer de falar dele, o nosso parceiro da Top Cell Celulares, ali o Fabrício, da Avenida Talhamares. E também falar do nosso, reforçar aqui o Empório Agropecuário, que mandou esse boné pra gente, esse chapéu pra gente. Olha, com esse chapéu aqui eu nunca mais vou precisar passar protetor solar. Obrigado, nosso parceiro Ricardo e toda a equipe. E também mandou pra gente fazer a propaganda aqui, que lá, eu estive hoje lá no Empório Agropecuário, e lá tá quase uma multicoisa. Você tá vendendo até chuveiro lá, erva de tereré, começa aqui. Bastante coisa lá no Empório Agropecuário, no começo ali da Avenida General Osório. Um abraço para toda a equipe. Empório Agropecuário, na cidade ou no campo, sempre com você. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 7 às 18, aos sábados até o meio-dia. Trabalhamos com as melhores marcas como selaria, veterinária, pet shop e nutrição animal. Era isso que tinha para dizer.
Aqui, nossa propaganda do Grelas, um boné exclusivo aqui para o programa. O Lima Acessórios, que foi nosso parceiro também por um tempo. Ali, aqui na Avenida... Aqui na BR, em frente do Posto Bandeirantes, o Brownie Art está aqui com a gente, o Grelas com as bebidas. E não posso deixar de falar da melhor pizza de Cáceres, a pizza do Tutus. A gente já comeu um pouco da pizza, estava maravilhosa. Quem que aguenta resistir a esse sabor? Então já começamos a comer aqui, a melhor pizza de Cáceres. Peça agora a sua no telefone 3223-4440. Pessoal, também é importante dizer de um novo parceiro nosso desse programa no episódio de hoje, que é o Shonei. Shonei, tudo para pescaria, para passeio de barco. 2 unidades, ali em frente ao Prosa na Orla e ali no pé da ponte. Mandou esse bonito presente para nós, essa camiseta de pescador, né, para não pegar sol, proteger do sol, protege contra a raiz ultravioleta. Uma maravilha. Daqui a pouco eu vou colocar ela na metade do programa, mas eu tenho que ficar de vermelho, porque eu estou entrevistando, e como eu falei quando eu entrevistei aqui o Fabrício Cisneros, estava de camiseta com a bandeira do Brasil, quando viesse um petista, alguém de esquerda ia vir de vermelho. Rafael, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço pelo convite. Rafael, olha para aquela câmera aqui, essa câmera, se apresenta para o público. Thomas, obrigado, né, pelo convite. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Rafael Costa, professor, esposo da Solange, pai do Antônio, né, morador de Cáceres há 23 anos e atualmente respondo pela presidência do PT em Cáceres. Certo. Eu tô vendo aí alguns carros escrito seu nome. O que está acontecendo? É uma empresa? Não, não é uma empresa. É uma vontade de um dos meus irmãos de que eu dispute a eleição. Mas isso ainda não está consensuado, né? Nós ainda estamos em fase de conversação sobre isso. Você não quer ser vereador ano que vem? Ser pré-candidato a vereador? Seria para vereador, né? Se for, seria para vereador. Estamos avaliando ainda. Né? Entendi. Tá certo. Eu queria que me diga uma coisa aqui. Por que você resolveu fazer o curso de História? Bem, desde a época de escola, sempre foi uma área que eu me identifiquei muito. Né? O primeiro curso que eu queria fazer era Ciência Política, né? Que era a primeira graduação, que era a graduação do sonho. Mas não foi possível, porque ela só tinha na UNB, na época, né? Na Universidade de Brasília. E como não tinha condições de mudar para Brasília naquele momento para cursar, eu optei por História. Tá? E por que você... Então você sempre gostou de política? Sempre, sempre. A política é uma coisa muito presente na minha família, né? Desde o meu avô, do meu pai, eu cresci nesse ambiente. Mas por que você entrou na política? Olha, na realidade, Thomas, eu nem diria para você que eu entrei, eu diria que eu nasci nela. Por quê? Né? Porque o meu avô, né, tinha uma militância muito grande, né? Uma militância política no estado de Minas Gerais. Ajudou a fundar o PSD, o antigo PSD, que era o partido do Juscelino Kubitschek. Né? Teve uma construção política. Avô? Meu avô. Paterno ou materno? Paterno. Certo. E nos anos 70, a minha família se deslocou de Minas aqui para o Mato Grosso. Querem fazer o quê? Né? Era a busca de uma nova vida, de novas possibilidades, né? Aqui era uma terra de oportunidades. A ideia era a terra de oportunidades. Então, a nossa família se deslocou de Minas, do interior de Minas, para a região de Reserva do Cabaçal, que é onde eu morei por 10 anos. Né? Entendi. E você... Então, a política estava no seu sangue. E quando eu nasci, o meu pai, né, estava finalizando o mandato de vereador, né, no município de Reserva do Cabaçal. Foi presidente do PMDB lá por muito tempo, militou, né, muitos anos no PMDB. E sempre a nossa casa sempre foi um ambiente de muita discussão política, de muito debate, de comitê em época de campanha, de ambiente de reuniões. Então eu cresci nesse ambiente, aprendendo a admirar, né, a política e o que a política é capaz de fazer pelas pessoas. Né? Mas me diga uma coisa, por que você escolheu o PT? Bem, o que é o PT para você? Na realidade, a questão do PT, eu penso, Thomas, que a escolha partidária
ela deve ter uma relação com a sua forma de enxergar o mundo. Eu penso dessa forma. E a história da nossa família, né, que sempre esteve presente na política, mas não ocupando grandes espaços de poder, mas sempre esteve presente no ambiente da política, sempre muito ligada à ideia de justiça social. Né? Meu avô sempre foi essa referência, ele sempre falou muito disso para nós. Então, a escolha do PT para mim tem a ver com a ideia de uma luta por justiça social. Né? Então, eu acho que o PT representa, na minha visão, esse projeto transformador de mudança da sociedade, né, de mudança da qualidade de vida das pessoas, de luta por justiça. Né? Então, isso se encaixou, né, na minha visão de mundo. Né? Então, eu escolhi o PT. Mas para a gente fazer aqui uma noção de ideia do que você pensa. Para você, o PT é o partido de esquerda? O PT, Thomas, nós temos assim uma situação que é importante ponderar. Certo. O PT nasce com essa perspectiva da luta dos trabalhadores e ligado a uma perspectiva de esquerda. O PT é um partido de esquerda, mas se a gente faz um retrospecto e olha para o que foram os governos do PT, do presidente Lula e da ex-presidente Dilma, nós vamos ver que o PT realizou um governo com uma característica muito forte social-democrata, né? Muito ligado à ideia do estado de bem-estar social, né? Não foi um partido de rupturas. Nós não promovemos nenhuma ruptura na sociedade brasileira durante o período que a gente governou, sim. Como a esquerda tradicional sempre defendeu. Sim, mas nós vamos chegar lá. Mas deixa o espectro político. Para você, o PT é de esquerda hoje? O PT é de esquerda. Tá, então você coloca o PT como sendo esquerda. Uhum. O que é extrema esquerda? Qual partido você considera? Olha, a extrema esquerda, na minha avaliação... O PSOL ou não? Eu acredito que o PSOL não está no extremo. Né? O PSOL tem uma postura um pouco mais radicalizada, mas não está no extremo. Penso que o PCB, o PSTU, né, são partidos que estão mais ao extremo. Aí é extremo. Que defendem rupturas maiores. Né? Entendi. Né? Então você, o PT é de esquerda, o PSOL é mais à esquerda e esse PCB, PSTU é extrema esquerda. Tá, o que seria um partido de centro para você? Centro-esquerda? Olha, os partidos de centro a gente pode observar assim pelo... Centro-esquerda. Centro-esquerda nesse sentido assim, de estar compondo, né? São os partidos da acomodação, das composições. Né? Eu acredito que hoje o MDB, o PP, o Republicanos, né? São partidos... O PP de centro-esquerda? O PP está próximo do centro. Né, mas não de esquerda. Não, mas quem que seria centro-esquerda? Hoje eu acredito que centro-esquerda, nós, o PCdoB, uma ala do MDB, né, uma parte do MDB ligada ao movimento democrático de base lá dos anos 80. PSB? O PSB também. Né? E o que seria um centrão, um centro ali mesmo? Na realidade eu acabei atropelando, né, aqui. O centrão hoje, na minha avaliação, é majoritariamente representado pelo PP, pelo Republicanos, pelo MDB, né, que são os partidos, pelo PL, né, que são os partidos, uma ala do PL, obviamente, não todo o PL. O PL, uma parte do PL... é o partido do Bolsonaro, para quem não sabe. O PL, uma parte dele, sim. Outra parte, ali em torno de 20% a 30% do PL, é um pouco mais amena, é mais do diálogo. Mas o que seria um partido de direita? Qual seria um partido de direita? Olha, quem nasceu para essa missão no Brasil foi o PSDB. De direita? De direita. Mas nunca se considerou, né? Mas na minha avaliação, não conseguiu cumprir com essa tarefa. Né? Apesar de ter assumido de forma muito contundente, quando governou o Brasil, a agenda neoliberal. Mas o que seria extrema-direita? Ou não existe no Brasil? Não, a extrema-direita existe. Eu acho que o governo... Mas não em partido? Não, ela está ramificada entre partidos e fora dos partidos. Qual partido seria? Hoje eu penso que o partido que mais representa, uma fração do partido que mais representa isso é o próprio PL. Do ex-presidente, você falar republicano. Né, do ex-presidente Bolsonaro. Né? O republicano também. Né? O republicanos também, mas talvez por ser um partido menor no Congresso Nacional, com uma fração menor.
né? Entendi. E você é uma pessoa de esquerda. Sim. Olha para a câmera, essa aqui. O que é ser de esquerda para você? Bem, é aquilo que eu mencionei para você há pouco, né? É essa ideia do compromisso social, da defesa do outro, né? Do bem-estar, da qualidade de vida das pessoas. Então, na minha avaliação, o ser de esquerda é essa capacidade de olhar para o outro como um ser humano, como um sujeito de direitos, como uma pessoa que precisa se alimentar, precisa morar, precisa vestir, precisa viver com dignidade. Então, na minha avaliação, essa é uma forma da gente caracterizar o que é ser de esquerda, né? Mas, por exemplo, você é socialista? Não, não sou socialista. Não. Não sou socialista. Você não acha que o socialismo é o ideal? Você é professor de história. Sim. O que é ser socialista? Explica ali na câmera. Bem, do ponto de vista teórico, o socialismo ele defende uma ideia, né? É uma ideia do bem comum, inclusive de divisão patrimonial, que ninguém tenha mais do que ninguém, né? Sendo um estágio para o comunismo. O comunismo é o passo seguinte, né? Uma transição. É uma transição. O comunismo, no passo seguinte, o governo dos trabalhadores, né? A ditadura do proletariado, né? E a defesa, né, num determinado momento, da abolição de uma sociedade de classes. Ela defende a abolição das classes e também, por consequência, a abolição da estrutura de Estado. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, se eu sou socialista ou comunista, é difícil a pessoa fazer essa afirmação, porque quando a gente olha, por exemplo, para as experiências que nós já tivemos, nenhuma delas seguiu rigorosamente essa ideia. Se a gente pega, por exemplo, nós temos aqui um exemplo eleitoral, aqui no nosso continente, que é o Chile, que elegeu um presidente socialista em 1970, Salvador Allende. Depois pelo Pinochet, né? Exatamente. O Salvador Allende, qual foi a perspectiva de gestão? De um fortalecimento extremo do Estado chileno. Né? Salvador Allende. Salvador Allende nacionalizou toda a produção mineral do país. Para você, ele era socialista? Ele defendia o socialismo, mas praticou um capitalismo de Estado. Como governante. Mas você diria o seguinte, vou fazer umas perguntas duras assim para você nesse campo. Quem foi Hugo Chávez para você da Venezuela? Hugo Chávez é uma figura histórica um tanto quanto emblemática, né? Por quê? Em que pese as contradições, né? Que no primeiro momento chega no poder por um golpe de Estado. Ele era militar? Ele era militar de alta patente. General? Acredito que sim. Certo, e aí? Só que ele é preso, né? Recua num determinado momento e volta pela via eleitoral. Né? Ele dá um golpe primeiro? No primeiro momento foi uma tentativa de golpe de Estado. 90, né? Foi no final dos anos 90. Aí ele não consegue. Ele foi preso, né? Aí depois ele volta. Mas preso por quê? Pelos militares? Foi preso pelos militares, pelo contragolpe, né? Que teve. Legalidade. Isso. E depois aí anistiam ele, perdoam. Exatamente. Aí depois ele volta pela via eleitoral, né? Se torna presidente da República eleito. Bem. Isso em 2002, né? Eu acredito que 2002, voto 2001, 2002. Junto com o Lula ali. Foi no mesmo período. Certo. No mesmo período, quase. Aí ele se elege aí. O que aconteceu? E se tornou uma figura, uma persona não grata no meio, na política global, porque em muitos momentos enfrentou grandes interesses dos Estados Unidos, né? Principalmente interesses no petróleo venezuelano, que é o segundo país que tem a maior reserva de petróleo no mundo. Né? Então, eles têm uma riqueza da qual os Estados Unidos sempre esteve de olho. Né? Não, perfeito, mas eu digo no seguinte sentido. O Chávez governou por muitos anos. Sim. Você acha isso saudável para um país? Eu acredito que não. Acredito que não. O poder, ele é importante ter alternância, até para que as pessoas façam a sua avaliação se aquela forma de governar está correta ou não. Tá. E ali ele perdeu a mão, então? Eu acredito que sim. Aí indicou o Maduro, sucessor. Que era vice, né? Virou sucessor. Entendi. Para você, a Venezuela é uma ditadura? Olha, do ponto de vista conceitual, não. Porque se a gente for observar, a Venezuela faz mais eleições do que o Brasil, né?
plebiscitos para definição de grandes temas do país, tudo é feito via plebiscito. Mas lá não tem prisão de opositor Né? político? Agora, tem esse aspecto, que inclusive agora está na mesa de negociação, né? A libertação de alguns presos políticos. E já, assim, pelo que vi essa semana, pelo que estava lendo, agendaram uma eleição presidencial já para o próximo ano. Né? Mas o Maduro não é presidente. Ainda segue presidente da República. Né? Mas você falou que... Por qual visão que você falou que não é uma ditadura? Pelo conceito teórico? Pelo conceito, do ponto de vista teórico, não. Mas por algum ponto de vista é ditadura? Eu acho que erra a mão quando tenta, né, suprimir, eu não sei nem se suprimir seria a palavra adequada, a oposição com a prisão. Né? Uma coisa de ditaduras. Uma característica, né? Sim. Agora, tem um outro tortura. porém. Tem um outro porém. Bem, eu não sei se tem tortura. Ainda não há relatos, né? Relatos públicos não há, né? Pelo menos. Só de prisões. Certo. E aí tem uma outra característica que você tem lá o Guaidó, né? Que era presidente da Câmara Constitucional do país, que estava o tempo todo com os Estados Unidos tramando contra o próprio país. Né? Então, aí o Maduro expulsa ele? Expulsa, acho que prende no primeiro momento, né? Ele estava preso, depois acho que saiu da prisão e saiu do país, tentou estabelecer um governo paralelo, tumultuando a vida institucional do país. Né? Mas então você acha que... Eu vou te fazer essa pergunta, você responde um ou outro. A Venezuela é uma democracia ou uma ditadura para você? Hoje. Olha, eu acredito que ela está no meio termo. Ela está no meio termo, caminhando para ser. Eu acho que essa negociação que o Maduro está abrindo agora caminha para ser uma democracia plena. Não, mas hoje é o quê? Eu acredito que sim, que é uma democracia, mas ela precisa ser aprofundada. Tá, mas é democracia. É uma democracia. Tá, vamos pegar outro regime. Cuba é uma democracia para você? Não nos moldes que nós conhecemos no Brasil. Mas assim, amigo, você está relativizando muitos conceitos. Não. Veja só. Cuba tem um partido único. Partido único, o povo elege os congressistas e os congressistas elegem o presidente da República. Mas não tem que ter alternância, não tem que ter outras ideias? Mas é por isso que eu estou dizendo para você que não numa perspectiva da qual nós trabalhamos aqui. Mas, por exemplo, se o Bolsonaro fosse presidente aqui e tivesse só o PL, você ia falar que é uma ditadura ou não? Sim. Né? Então Cuba é uma ditadura para você? Nessa lógica, sim. Então é uma ditadura para você? Sim. É diferente da Venezuela? Muito diferente. Entendi. Quem foi Fidel Castro para você? É uma figura histórica também de muita relevância, né? De muita relevância, inclusive continental, não só para a ilha, né? Mas é uma figura que mudou a história da nossa região, junto com Che Guevara, justamente por conta da luta anti-imperialista. O que é anti-imperialismo? Né? É esse domínio que os Estados Unidos estabeleceu, né, a partir da sua força econômica, né, nos países onde eles tinham algum interesse econômico. Então, aqui, por exemplo, no Brasil ou nos países vizinhos aqui que são produtores de petróleo, por exemplo, a ideia de ter aquela riqueza sob seu domínio. Aqui, talvez as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo não se lembre, mas quando o Lula chegou, quando o PT chegou na presidência da República em 2002, estava sendo discutida aqui no Brasil a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, que defendia inclusive a desanexação da Amazônia do Brasil para que os Estados Unidos pudessem fazer a gestão dela. Um instrumento de poder, então. Exatamente. Então, inclusive, boa parte da matéria-prima da indústria farmacêutica dos Estados Unidos sai aqui do Brasil, que é da Amazônia. Mas também entender seu pensamento. O Fidel começou certo, então? Começou num momento de tensão, né? Num processo revolucionário. Fulgêncio Batista, que era presidente. Que era americano, era aliado dos Estados Unidos. Aí aonde que ele perde a mão ali? Eu acho que perde a mão nessa questão do Partido Único. Isso não pode acontecer. Eu acredito que não. É importante ter uma pluralidade de partidos, de pensamentos, de perspectivas políticas. Eu acho que é saudável. Uma vez perguntaram para o Ciro Gomes isso, que se pensa do Fidel Castro, ele respondeu assim, acho que foi no programa do Ratinho, há muitos anos. Ele falou assim, o maior problema da política, ele falando, é quando a gente não sabe a hora de parar. Ele falou, o Fidel não soube a hora de parar. É mais ou menos isso? Talvez seja isso. E tenha sido talvez um dos problemas do Hugo Chávez. Não soube enxergar o momento ali, o limite.
E, nesse sentido, eu vejo que o Brasil é importante, porque aqui, alguns políticos, quando eles não querem sair por conta própria, a urna os aposenta, né? Então, isso é uma possibilidade interessante que só um regime democrático pode ter, né? Pode proporcionar. Mas, assim, eu diria o seguinte para você. Fidel Castro é um cara de esquerda para você? Sim, sim. Chaves também? Sim. E Stalin? O Stalin... Na União Soviética, né? Ele chega no poder dizendo que era, né? Mas fez exatamente o que o Allende fez no Chile, né? Fortaleceu o Estado ao extremo. Tá? Mas não era de esquerda? Era de esquerda e quando chega no poder, vê que ele precisava mudar de postura, inclusive abandonando antigos companheiros de luta, como Lenin, por exemplo. Né? O Trotsky, né? E fortaleceu muito a estrutura estatal. Não se pode negar que desenvolveu rapidamente a Rússia do ponto de vista econômico, né? Vinha do regime muito longo da família Czar, né? E investiu na indústria bélica, revolucionou do ponto de vista do aspecto econômico o país. Uhum. Mas também manteve a mesma política imperialista de invasão de territórios, de ocupação de territórios, a mesma lógica que o Hitler usa na Alemanha, de perseguição, de eleger inimigos, né, de matar pessoas. Mas você pensa que Stalin foi um ditador também? Foi um ditador. Foi um ditador ditador sanguinário. O Mao Tse Tung da China. Exatamente. Mas também era esquerdo o Mao Tse Tung? Também defendia, né, essa lógica. Algum desses exemplos que eu te dei era socialista? Fidel Castro era socialista? Bem, eu acho que Cuba se aproximou mais, né? Mas não foi ao pé da letra. Mas o Fidel Castro era socialista? Era socialista. Mas perdeu ali no caminho ou não? Sim. Ou lá foi o que mais manteve? Que mais manteve e que não deu certo. Você acredita no socialismo? Olha, tal qual ele estava colocado, não. O socialismo é a ideia do Karl Marx ou é o comunismo isso? Não, o Karl Marx é um teórico que ajuda a pensar, né? Ajuda a pensar. Escreveu o Manifesto Comunista. Exatamente, mas eu acho que nós estamos muito mais próximos de um estado de bem-estar social do que de um estado socialista, propriamente dito, ou comunista. Isso, a sua ideia de mundo. Sim. Entendi. Então, essas pessoas que eu falei aqui que são famosas, porque assim, os bolsonaristas usam muito esses exemplos, né? Do Fidel Castro, da Venezuela, né? Desse tipo de coisa. Então, você acha que essas pessoas erraram quando perderam a mão de não deixar transitar o poder? Sim. Isso, transitar o poder ali. Sim. Certo. Vamos falar um pouco de Cáceres agora. Ano que vem, o PT terá candidato a prefeito? Bem, faz parte da nossa construção interna, né? Nós temos hoje 4 pré-candidatos, né? O Brasil, só para a gente fazer aqui para você entender bem, o PT está numa federação, né? Sim. Chamado Brasil da Esperança. Que elegeu o Lula no ano passado, que é PT, PCdoB e PV. Aí como é que... Continue, só para explicar isso. Os três estão juntos, eles têm que ir juntos para o mesmo caminho, certo? Exatamente. Tá, explica. Bem, nós temos 4 pré-candidatos, né? O PT, não PT, a federação. Não, o PT. E nós vamos definir por um nome, né? A partir de diálogo, de consenso. E vamos apresentar para a federação esse nome. Essa reunião ia ter agora, por que não teve? Nós decidimos adiar porque avaliamos que ainda está muito cedo para tomar decisão. Mas você falou que é uma reeleição de consenso. Sim. Mas como é que constrói o consenso? Tem 4 pré-candidatos. Com diálogo, sentando à mesa. Mas se 2 deles quiserem ir para o voto, para a votação do diretório, vocês não vão? Aí vamos fazer prévias. Quem votaria nas prévias do PT? Quem vota são os delegados eleitos na última eleição interna. São quantos em casa? São 14. São 14. 14. Você é um? Sou um deles. Tá. Aí os 14 votam. Foi isso. E uma curiosidade, se empatar? Então, se empatar, o presidente desempata, né? Que é o voto de Minerva, né? Quem são os 4 pré-candidatos? É o professor Domingos Sávio, professor Leon Demate, né?
a Rafaela Santos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município, o vereador César Pastorello e o James Cabral, né, que já foi o nosso candidato em 2020. O César está afiliado ao PT ou ainda não? Já está. Ele pode afiliado. mudar por causa da mudança do partido dele, Exatamente. né? Certo. Fala pra nós aqui, qual que seria o melhor nome? Dá esse furo aqui pra nós. O melhor nome é aquele que o PT decidir. A quem que teria mais chance? Eu acho que é aquele que o PT decidir. Eu acho que teria mais chance. Tá. Ah, essa Rafaela é a esposa do Pedrinho? Isso. Que é isso. suplente da vereadora Mazé. Isso. Tá. E aí vocês vão decidir esse nome esse ano ainda? Não, nós não temos ainda essa definição. Na sua opinião, deve deixar para o ano que vem? Deve deixar lá para o mês de fevereiro. Tá. Aí vocês vão escolher o nome de vocês. Exatamente. Aí vocês apresentam para a federação. Para a federação. PCdoB e PV. E o que acontece a partir daí? Aí nós vamos abrir diálogo com o PCdoB e o PV. Quem é o representante do PCdoB em Cáceres, presidente? O presidente que foi eleito sábado agora é o Ribeiro, Cleomar Ribeiro. Não conheço. Ele já foi presidente e voltou agora. E PV? O PV, se não me falha a memória, acho que é a advogada Anne Viegas, né? Isso. Que... Os representantes deles aqui é o vereador Landim, presidente da Câmara, e o Fran Sérgio, né? Isso, que é hoje secretário de Educação. Você acha que ele faz uma boa gestão? Fran Sérgio? Olha, falta diálogo. Dele? Falta diálogo com a categoria. Tem alguns enfrentamentos com a categoria que talvez pudesse ser evitado se tivesse mais diálogo. E aquele entreviro que ele teve com a vereadora Mazé, que eles têm sempre esse bate-boca, como é que o senhor vê isso? Olha... A vereadora do seu partido, né? Sim, Professora. Sim. É uma coisa assim, que acaba nos entristecendo, porque você vê duas personalidades públicas que ocupam funções tão importantes no município, né? Um secretário de Educação e a outra representante no Parlamento Municipal. Eu penso que a gente deveria ter mais calma na hora de lidar com os problemas e não trazer para o campo pessoal, trabalhar mais com os problemas políticos no campo político. Você diria que um deles está mais errado que o outro? Não nessa perspectiva de dizer quem está mais errado ou não, mas assim, no sentido de que talvez pudesse ter essa ideia, né, de resolver o problema político na política, né? Ele está saindo, pessoal, ele está saindo um bom político, hein? Está saindo bem pela tangente. Me diga uma coisa. Então vocês vão apresentar o nome para a federação. Sim. Aí, por exemplo, o PT, o PV e o PCdoB, 3 partidos. Cada um tem um voto nessa Cada um decisão. tem um voto. Cada um tem um voto. Quem decide é o presidente? Os presidentes de cada partido. Aí, se vocês apresentarem candidato e o PCdoB e o PV quiser apoiar a LN, vai com a LN. Aí... Seria mais ou menos isso. Exatamente. Seria mais ou menos, grosso modo é isso. É isso. Tá. Então é uma discussão interna da federação. Isso. E muitos partidos têm isso da diretória estadual intervir, dissolver municipal aqui. Isso não acontece no PT? Não, no PT não. Por quê? No PT não, porque nós temos... Só para o pessoal entender, é quando um partido grande ou partido pequeno tem um diretório municipal, estadual e nacional. O diretório estadual ele pode intervir aqui no município, dissolver todo o pessoal aqui do Rafael, que é presidente, e impor que vá com a LN ou que vá com outro candidato. Exatamente. Por que com o PT isso não acontece? Porque no PT nós temos uma tradição de não intervenção. Não que isso não aconteça, mas que a gente preza muito pelo resultado do nosso debate interno, né? E aí, por que eu digo isso? Em 2019, eu fui candidato a presidente do PT por consenso. Nós reunimos todas as tendências do partido não teve nem votação. Numa única chapa, né, para assumir a direção do partido. Não teve nem votação. Não teve votação. Nossa chapa teve 110 votos, né, de filiados. É só vocês? Era só nós, mas... Quantos que foram que foram votar? É. Foram 110. Os 110 que foram, votaram sim. Sim, mas quantos podiam votar? Podiam votar... Na época nós tínhamos algo em torno de 320 filiados. Então você pensa que o PT é um partido mais estruturado, por isso que não tem intervenção? Não tem intervenção justamente por isso. E a gente está sempre dialogando com a direção estadual, né? Todo o passo que a gente dá aqui, né, a direção estadual está acompanhando. Acompanhando e respeitando. Exatamente. Mas para você quer ter candidatura própria? Olha, se for uma decisão da maioria e se avaliar que é o momento, eu penso que a gente deveria sim.
Você acha que para você sim? Talvez seja o momento, né? Da retomada. Talvez ainda né? tá tão perto, pô. Não, mas é que a gente também precisa considerar que há outros partidos que envolvidos. Vamos falar né? disso aqui, vamos falar de Cáceres. E que ajudam, inclusive, na base do governo federal. Né? Mas o que o PT teria de diferente se ganhasse a eleição? Olha, eu penso que... O que seria diferente da Eliane? Nós faríamos uma gestão com muito diálogo. Com muito diálogo. A Eliane não tem diálogo? Olha, a Eliane é uma boa pessoa, né? Isso Claro, é inegável, mas eu política. acho que no campo político tem faltado esse diálogo de forma mais ampla. É preciso ampliar esse O diálogo. PT teria mais diálogo? Eu acredito que nós primaríamos por isso. Mas lá na Câmara hoje, vereadores, tem os 15 vereadores de hoje. Se você pegasse uma eleição lá dentro da Câmara, o Bolsonaro ganharia, se fosse só os 15 votando, concorda? Sim. Como que ia fazer o diálogo com essa Câmara, por exemplo, tão conservadora? Aí é uma habilidade que a gente precisa ter, né? A Câmara de Cáceres, ela é um reflexo do momento que a gente vive, né? O Lula não assumiu também o poder com um Congresso pró-Lula. Principalmente o Senado, né? Exatamente. Assumiu também um Congresso ainda muito ligado à ideia do ex-presidente, né? Do governo passado. E nem por isso as agendas estão deixando de avançar. Por que não estão? Justamente por conta da capacidade de dialogar. Mas aí o Lula que é muito bom, né? Mas tem nos ensinado também, né? O quanto é importante dialogar com o diferente. Né? Mas vamos, por exemplo, prático. Se vocês ganharam a eleição de prefeito, educação, o que teria de diferente? Olha, um ponto importante que foi uma conquista histórica e que ela acabou de um tempo para cá é a questão da gestão democrática, né, nas escolas, por exemplo. A possibilidade da comunidade eleger diretor... Hoje não é assim? Hoje não é mais assim. Como que é? Hoje é nomeado. A Eliane que nomeia? Nomeia. Mas tem que ser professor? Ele, na realidade, pode ser um cargo de notório saber. Mas foi uma vontade da Eliane fazer isso? Não. Essa é uma decisão nacional. Uma decisão que foi validada pelo STF. Mas ela poderia mudar? Ela poderia manter a gestão democrática. Era uma escolha. Quem que vota? Os professores? Para diretor, vota os professores, os alunos e os pais dos alunos. Da comunidade. Aí elege. Aí se ela quiser respeitar, ela coloca um exatamente. No caso do coordenador pedagógico, quem elege são os pares, né? Os professores. O STF entendeu o quê, desculpa? O STF entendeu que seria um cargo de livre nomeação. Um cargo político. Poderia ser. Poderia ser. Indicado por ela. Diretor de qualquer escola? Poderia ser. Né? Então, sem ter conhecimento nenhum do assunto. É a questão do notório saber. Se você tiver alguma proximidade com a questão da educação, no seu caso, acho que já até foi professor, né? Na Unemate, né? Mas já bastaria? Você já teria uma relação, né, com a questão do notório saber. Muito discutível isso. Né? Você é contra isso? Não, totalmente contra. Eu acho que um professor concursado. Tem que ser um professor concursado, mesmo que seja concursado, mesmo que não seja concursado, mas um professor próximo da comunidade. Né? Por exemplo, você pega aqui, vamos citar aí qualquer escola aí do nosso município que esteja num bairro aí. Você assume a direção da escola, você não conhece o bairro, você não conhece os problemas do bairro, as famílias. Como é que você vai conseguir fazer uma gestão na escola sintonizada com aquilo que é necessário para aquela comunidade? Então, né? você diria que os 4 pré-candidatos do PT concordam contigo nessa tese? Todos eles. Sem dúvida. Essa é uma questão consensuada. No PT inteiro? No PT. No Brasil inteiro. Inclusive, nós vamos pressionar agora, já está na realidade, já abrimos o diálogo com o governo federal no sentido de retomar isso, né? Mas e na saúde, por exemplo? Bem, a saúde... Vocês ganharam, vocês são prefeito de Cáceres, do PT. O que vocês fariam de diferente? Aqui, Thomas, para falar de como seria uma possível gestão do PT, é importante a gente falar também daquilo que nós já construímos aqui. Se a gente pega, por exemplo, o primeiro ponto que eu vejo é a questão da gestão humanizada. Você precisa ter um tratamento humanizado. Esse é o primeiro ponto. E aí você vem para a parte estrutural. Bem,
O PT ainda não ganhou eleição para a Prefeitura de Cáceres. E você está trabalhando com uma hipótese. Se a gente chegasse, como seria? Perfeito. Bem, eu vou dizer para o povo de Cáceres, nós já temos exemplos muito claros de como seria. Sabe como seria? A UPA que nós temos aqui no município é resultado da gestão do PT. Mas por quê? Né? Do governo federal e primeiro, a ideia da UPA ela surge no governo da presidenta Dilma. Né? UPA não existia no governo Lula? Não existia. O nome UPA? Não, o nome UPA não. Né? Unidade de Pronto Atendimento. E aqui no município ela foi implantada, né? Na realidade o projeto foi construído, o recurso articulado, todo quando o PT estava na Secretaria de Saúde aqui do município. Na gestão do ex-prefeito Túlio Fontes. Então, desde a infraestrutura ao tratamento humanizado, eu penso que nós faríamos diferente. Não, mas é um projeto nacional. Agora nós estamos falando de Cáceres. Certo. Aí nós temos um outro ponto. Nós estamos atravessando agora uma greve dos funcionários da saúde, dos enfermeiros, dos técnicos, né, que em função da questão do piso salarial que não foi implantado. Eu acho que a administração está errando de novo por falta de diálogo. Mas aí você vai para o diálogo, você não tem recurso para pagar, tem que endurecer, né? Mas, na realidade, o governo federal está colocando recursos para os municípios. Então, por que a prefeitura não está... Para pagar. Então, eu particularmente ainda não sei. Por que não está acontecendo. Mas eu penso que deveria ampliar a possibilidade de diálogo com a categoria, no sentido de, se não pode, vamos abrir os números da prefeitura e mostrar para as pessoas. A prefeitura não faz isso? Né? Eu não sei, então, é isso que eu digo para você. Eu não sei se faz. Eu acho que se fizesse, talvez os profissionais não estariam de greve reivindicando por um direito tão fundamental. Mas né? nas unidades básicas de saúde dos bairros, eu faço faculdade de medicina, vou muito nas unidades básicas. O que teria diferente do PT ali? Outro ponto importante na questão das unidades básicas de saúde começa na infraestrutura. Né? Algumas são casas antigas. Exatamente. Né? Eu vou citar o exemplo aqui, um exemplo que eu conheço ali da unidade básica do Guanabara. Né? Ele fica numa residência, né? Numa casa que não foi preparada para ser um ambiente... Tem que construir uma casa nova. Eu acho que um ambiente adequado, inclusive com espaço adequado para receber as pessoas que vão lá aguardar pelo atendimento. Não, sim, mas isso é questão de recurso, né? Isso não é uma ideia. Digo uma ideia, o que seria diferente assim? E avançar no atendimento básico. Né? Ampliar o atendimento básico nos bairros e na zona rural. Né? Essa é uma outra necessidade do município. Né? Você pode ampliar, inclusive, com investimentos locais e articulando com o governo federal e estadual. Tá? Entendi. Vamos fazer um break rapidinho para nosso convidado tomar uma cerveja. Voltando, pessoal. Nosso convidado está aqui tomando uma cervejinha. Pela primeira vez, vou beber aqui no programa. Eu vou tomar uma vodka aqui do presente do Grelas Bar, do nosso parceiro Bocão, ali no começo da Avenida Talhamares. Enquanto eu vou tentando abrir aqui, vou fazer uma pergunta para o Rafael. Aliás, grande Bocão, um amigo de longa data. Seu? Amigo de longa data. Que bom. O convidado está tomando uma cervejinha. Pela primeira vez eu vou tomar um álcool aqui, uma bebida alcoólica. Essa deliciosa vodka do nosso parceiro Bocão lá do Grelas Bar. Você conhece o Bocão, Rafael? Conheço um amigo de longa data. Maravilha. Um Bocão. abraço pro Emerson também, gerente, toda a equipe do Grelas Bar. Você conhece ele de onde? Bocão, nós nos conhecemos no movimento estudantil. Né? Na época que ele cursava arquitetura lá em Barra do Bugres e eu cursava história aqui em Cáceres. Genilson também era? Genilson. Um abraço também pro nosso parceiro Genilson Barbosa. Vocês eram do mesmo lado, não? Éramos do mesmo grupo. Oposição ali à gestão? O Bocão é uma figura extremamente agradável. Beleza. Um grande parceiro. Encontrei ele esse dia. Trocamos uma boa ideia. Um cara muito gente boa. Voltando aqui, Rafael, por que o PT nunca ganhou uma gestão municipal? Olha, eu acho que faltou um pouco mais de insistência. Eu acho que faltou o PT insistir mais com candidaturas. Mas já disputou tanto, pô. Mas disputou com nomes diferentes. Vamos pegar o retrospecto aqui. 96 disputou? Disputou. Com quem? A Sermontec. 92, não? 92 ganhou com... o Trifontes, ganhou o partido. Acho que foi o Sou Moacir, que era um dos fundadores do PT. Tá. Aí a Sermontec 96.
2000. 2000 foi o professor Lorival Abic, finado professor Lorival Abic. 2004. 2004 nós apoiamos Fernanda Martins. 2008. Apoiamos Túlio Fontes. Ah, então várias não teve. Então nós... 2012. 2012 nós tivemos um candidato, que foi o Edinho. Então, isso que eu ia falar. Né? Ele teve 1000 votos. Foi uma candidatura... Foi um desastre eleitoral. Foi uma candidatura construída a toque de caixa. Nós não tivemos o tempo necessário para preparar o ambiente. E por que vocês não apoiaram o Francis nem o Leonardo ali? Eu acho que naquele momento o PT precisava de uma candidatura até para se recompor internamente. Nós vimos de um momento bastante conflituoso da participação do PT no governo do ex-prefeito Túlio Fontes. Acho que o Túlio Fontes, essa gestão que o PT participou, 2008, 2012, o Túlio fez uma boa gestão? Olha, eu acho que ele fez uma gestão com as condições que estavam colocadas naquele momento. Foi boa? Né? Não dá para... É difícil de avaliar, Thomas, porque no momento que ele estava desalinhado com o governo do Estado e ainda tinha muitos problemas, a prefeitura tinha muitos problemas, eu acho que o Túlio fez uma administração razoável. O Francis foi melhor que ele? Olha, o Francis executou bastante coisa que os ex deixaram, né? Foi melhor que ele? Eu acredito que foi um bom exexecutor. Mas está muito político. Foi um bom executor. Mas o Lula foi melhor que o Bolsonaro? Eu não tenho dúvida que sim. Aí você responde, né? Então vamos seguir aqui. Mas por que você fala que tem que lançar um nome só todo ano? Eu acho que faltou isso. Mas por que lançar um nome só? O caso do Lula? Eu seria o exemplo do Lula. Acho que o Lula foi um bom exemplo. Você pega lá em 96... Nós 98. Tivemos 96, né? Os candidatos foram a Sirmotec, Pedro Henry, Aloysio de Barros, Dinomia Miguel e teve mais algum. Foram 5 candidatos naquela eleição. Araújo, não? Não, acho que o doutor Araújo era vice. Vice do Luiz. Aí o Luiz ganhou. Foi o melhor resultado do PT. Né? Foram 11%, foram quase 4 mil votos naquela época. Né? Naquela época. Seria muito mais votos. Em 2000, né, ao invés de repetir a candidatura do Assir, o PT optou pela candidatura do professor Lorival. Por que o Assir não quis? Né? Eu não morava em Cáceres na época, não sei te dizer. Mas o professor Lorival repetiu numericamente a mesma quantidade de votos, foram quase a mesma quantidade. E em 2004, aí nós tivemos a fatalidade de perder o professor Lorival Abic de 2002 para 2003, quando ele sai de férias com a família para o Paraná, ele infarta e a gente perde o professor Lorival. Em 2004, nós apoiamos a Fernanda, né, que era candidata pelo PMDB. O que você achou disso? O que o senhor achou disso? Eu acho que ali faltou o PT... O vice foi o Fran Sérgio, né? Foi o Fran Sérgio, que era do PT na época. Faltou o PT insistir com uma candidatura. Para repetir ela em 2008, para repetir em 2012, até a gente ter a oportunidade de governar. E ali em 2008 a gente tem vários rompimentos do PT com figuras históricas, quando apoia o Túlio Fontes, né? Exatamente. O Assir Montec rompeu ali, né? O Assir... Domingos sabe, não? O Domingos foi contra a aliança, mas não saiu do partido. Você já estava em Cáceres? Já estava. Você era contra a aliança? Não, na época não fui. Tudo era do Democratas, o partido não, na época não fui. Na época eu não era nem questão de ser contra ou a favor, porque eu nem filiado não era. Mas como que você viu isso politicamente? Não, na época eu vi com bons olhos. Eu achei que naquele momento seria importante até para a gente ter a possibilidade de eleger vereadores, como aconteceu, nós elegemos 2 vereadores pela primeira vez, né? A saudosa professora Lúcia e o nosso companheiro Alonso, né? E participar da administração, para o PT mostrar a sua cara, mostrar que veio, mostrar o que era possível ser feito. Né? Aí compuseram o governo, o Túlio não foi candidato à reeleição em 2012. Não foi candidato. E a gestão estava muito mal avaliada. Por isso ele não foi nem candidato. Tem um político famoso no estado, não vou falar quem é, mas ele fala que político que está no executivo e não ganha reeleição tem que apanhar na bunda, porque o poder da máquina é muito grande, né? Poucos não se reelegeram, né? Tax, Bolsonaro, Túlio nem tentou a reeleição. Mas por que ali em 2012 vocês lançam o Edinho? O Edinho. Ali você acha que foi um erro? Não foi um erro, não. Eu acho que o nome dele? A candidatura foi um momento do PT se reorganizar. Eu acho que o companheiro Edson é de uma qualidade inquestionável, claro. Mas do ponto de vista eleitoral... Mas por que deu tão errado? Não, é porque não tinha musculatura eleitoral.
Não, mas... Né? E nós não tivemos tempo de preparar aquela Mas candidatura. 1.000 votos. Teve vereador que teve mais voto. Mas é justamente por isso, pela falta de musculatura eleitoral, de preparo político eleitoral. Em 2016, temos uma situação que o Francis era prefeito e tivemos uma situação ali de uma frentinha, que tinha o Sérgio Arruda como candidato, certo? O senhor lembra bem disso? Sim. O que aconteceu ali nesses bastidores? Por que a frentinha não foi para frente, depois lançou o Félix, a Janaína? O que desandou ali? Na realidade, eu acho que não é nem frentinha, era uma frentona. É isso, cara, todos os partidos. Nós chegamos a reunir 17 partidos lá no espaço. Era contra o Francis? Era contra o O Francis. Leonardo falou que não. Que era só era... que era lançar um partido, todo partido que ia montar, mas não era nada contra o Francis. Não, mas ele apoiou o Francis, né? Ele talvez ficaria ruim para ele dizer isso, mas o que nos unia naquele momento era a oposição ao Francis, né? Nós chegamos a reunir 17 partidos lá no espaço da Senara Pirã, lá na Cavalhada, em diálogo, né? No final... E por que vocês optaram pelo Sérgio? Na realidade, o Sérgio se colocou como esse nome de oposição que iria articular essa oposição e nós acreditamos no projeto. Mas isso que eu quero entender politicamente. O Sérgio não é um cara de esquerda. Longe disso, concorda? Sim. E a ideologia, a convicção, a ideologia fica onde aí? Olha, Thomas, a questão é a seguinte, você não precisa abrir mão de ideologia nem de convicção para fazer composição política. Isso a ideologia, a sua convicção, ela não precisa ficar do lado. Ela pode estar com você, caminhando contigo. Agora, o que nós fazemos nós trabalhamos com a unidade dos contrários. Não, mas o Sérgio faria um governo de esquerda? Eu não sei, porque ele não ganhou. Não dá pra gente avaliar sem governar, mas né? Provavelmente não. Eu acho que faria um governo de coalizão. Certo. Mas aí vocês optaram pelo Sérgio, os partidos, aí foi tocando para a convenção. O que aconteceu? Na realidade, foi ali na antivéspera das convenções. Os prazos finais. Ali nos últimos minutos. Né? O doutor Leonardo contou a versão dele. Conta a sua versão. Que nós reunimos lá na casa do James. Leonardo conta isso. Naquele dia... Na frente do posto Carretinho. Fazendo propaganda para você... Wallace, sem acertar nada com a gente. Um abraço. Ali estavam presentes naquele dia 14 partidos. Estavam lá os 14 partidos. Qual que era a chapa? Que era a ideia? A chapa era o Dr. Sérgio, candidato a prefeito, e o James, candidato a vice-prefeito. Aí estava todo mundo lá esperando. Estava todo mundo lá. Você estava lá? Estava lá. Café no Bulho, lembro bem disso. Nós fomos para lá. Tarcísio, Porto Belo. Tarcísio, esperar, né, para fazer a conversa. E o doutor Leonardo chegou, né, junto com o Sérgio. Eu não sei qual foi a conversa no trajeto, mas o doutor Sérgio já chegou lá na reunião. Cabeça baixa. Jogando a toalha. Dizendo que não era mas candidato. Ele pegou o microfone e falou? Né, falou lá no Tinha caixa de som lá? Não. Aí ele chegou lá e falou o quê? Disse que não seria candidato, que não teria apoio, né? O Fávaro, que liderava o PSD na época, que era o partido na qual ele estava afiliado, não avalizava a candidatura, né? Não iria apoiar. Né? Então, o doutor Leonardo estava junto. E com o doutor Leonardo deputado junto. Estadual, deputado estadual junto. Votado, né? E pegou vocês de surpresa. Totalmente. Né? Todo mundo ali, eu inclusive me lembro que fiz uma fala ainda um tanto quanto exaltada. Falei com o Sérgio, né? Falei que nós seríamos os braços e as pernas da campanha, né? Que ele não desistisse, que a gente mantivesse a chapa. Ele achou melhor recuar, né? Certo. E onde que entra o doutor Leonardo nisso? O doutor Leonardo esteve o tempo todo conversando, né? E articulando. Era o líder, né? Era o líder desse grupo, ele era o deputado naturalmente, né? O único deputado mais votado. Exatamente. Então nós estávamos todos aguardando também uma posição dele, no sentido de dizer, não, nós vamos bancar a candidatura, vamos construir, vamos para frente. Ele chegou e falou o que lá, doutor Leonardo? Olha, Thomas, se eu disser para você que eu me recordo do que o Leonardo falou, eu não recordo. Mas mais ou menos, a ideia, assim. Era um pouco disso, que não ia ter apoio, tá? Mas se não me falha a memória, o doutor Leonardo não fez fala aberta ao público. Só o doutor Sérgio fez. Mas ali o Leonardo já fala que é com o Francis? Não fala.
O Leonardo não fala que é com França, mas uma figura política bastante conhecida em Cáceres. Pode falar quem é? Não, acho que melhor não. Uma figura Ele política. Não estava lá, mas sabia dos acordos que tinham. Ah, eu sei quem é essa Né? pessoa. E nos avisou que Ele estava armado. que a aliança não iria acontecer. Que boa parcela expressiva daqueles partidos iam caminhar com França, e isso já estava decidido em Cuiabá. Essa Dito e pessoa que feito. falou isso, eu vou trazer ela aqui. Pessoa muito experiente. Dito e feito, foi o que aconteceu. E no fim das contas, nós ficamos... ficou o PT, o PCdoB, o PV e Solidariedade. Mas peraí, mas então o Leonardo desiste ali com o Sérgio e eles vão embora da reunião? Eles foram embora. Né? Para eles acabou, encerrou, né? Não ia ter como. Mas você não sabia para onde que o PSD ia até então ali? Não. Era PSD ou era PDT? Não, era o PSD. já que ele era brigou PSD. com o PDT, isso. Era Foi PSD. expulso pelo Zeca Viana. É. Expulso não, mas fizeram um acordo para ele sair. Mas aí vocês lançam o Félix. Foi o Félix. O Félix estava lá? Estava lá. E aí? O Félix teve problema. Ele era vereador na época, né? Abraço pro nosso parceiro aqui, o médico Félix Alvarez, ex-vereador. Era vereador de oposição na época, Bateu? né? Era um dos principais da oposição. Ele, Café e Tarcísio. Bateram. Ele assumiu a candidatura, ele topou, só que ele teve um problema jurídico depois, não pôde dar sequência, e aí a Janaína substituiu ele. Você Né? apoiou isso? Apoiei porque não tinha outra saída, né? Nós estávamos na metade para o final Ali, da campanha. ali já, vocês né? não iriam nunca com o Francis. Não tinha possibilidade. A nossa linha era de oposição. E o Adriano? É. O Adriano lança candidatura, por que vocês não apoiaram ele? Olha, eu atribuo isso talvez a falta de diálogo. A gente poderia ter dialogado mais, né? Tanto um lado quanto o outro. Poderia ter se abrido, né? Ou não sei nem se a palavra correta seria essa, Mas mas é uma poderia abertura. estar mais aberto ao diálogo. Acho que faltou isso. Entendi. Aí vocês foram com a Janaína, tem 9 mil votos, bastante votos. Ela teve algo em torno de 7 mil Uma votos. campanha sem nenhum preparo. Foi uma campanha meio instantânea, né? Certo. E se a gente falar um pouco de estado de PT, em 2010 temos uma história que a Séries era senadora, queria ser candidata à reeleição e ela disputa as prévias com o Abicalil, deputado federal. E o Abicalil derrota a Séries nas prévias. Você lembra o resultado? Olha, Foi apertado? Não foi meio... foi algo em torno de 1.000 votos de diferença. Então a senadora Séries ela queria ser candidata à reeleição e o Abicalil desafia ela, ganha dela. Como é que você avalia esse episódio? Aí todo mundo perde a eleição ali. Ele é de táxi e Blairo Mágico. 2010 foi um ano fatídico, né, para o PT em Mato Grosso. Eu acho que nós perdemos ali a nossa vaga de federal, apesar que o Ságuas foi eleito naquela eleição. Depois que contou os votos, né? Nós depois recontou os votos, o Nilson Leitão entrou no lugar dele, né? Nós ficamos sem mandato, né? Ficamos sem mandato Depois o federal. Romero morreu, não teve isso? Depois, mas eu não sei se deu tempo do Ságuas assumir. Acho que foi no finalzinho. Ó. Tá, mas e aí, o E que aconteceu naquela eleição? ali 2010? foi o que é comum nos partidos, ter disputa, né? Isso é próprio do ambiente político. Mas essa prévia, né, entre o Abicalil, entre o ex-deputado Carlos Abicalil e a ex-senadora Séries, ela fragilizou muito o PT porque a disputa foi muito intensa, foi muito fratricida, né? Você apoiou o Abicalil? Apoiei o Abicalil naquele momento. Hoje, né, com o passar do tempo, com o amadurecimento, que é próprio do tempo também, né, eu avalio que não foi a atitude mais adequada, né? Eu penso que a ex-senadora Séries deveria ser candidata naquela eleição. Teria ganhado? Já. Né? Eu acredito que tinha grande chance de ser reeleita senadora. Então, quando o Abicalil ganha as prévias, você desanda tudo ali. Porque aí, não no ganhar as prévias, né? Mas eu acho que no perder a eleição. Né? Ali que foi o ponto ruim para nós. Porque aí nós ficamos sem a Séries, ficamos sem o Abicalil, ficamos sem o Sagos, ficamos sem o Alexandre César, perdeu todo mundo. Porque né? se ela fosse candidata a Senado, o Abicalil seria federal, ganharia, e o Sagos seria estadual. Né? Seria estadual. Desandou tudo ali, né? E na época também tinha a possibilidade A série ser vice do Silval, eu lembro. dos vices do Silval. O que aconteceu, Rony? Ela não aceitou. Puta, eu poderia ter sido governador. Ela não aceitou. Ficou muito revoltada, né? Eu acredito que sim. Né? Apesar de que depois desse episódio, eu nunca mais falei pessoalmente com a senadora Séries. Nunca mais a encontrei. Mas me diga uma coisa. Você também militou muito na política da universidade, da Unemat, né? Sim, Você apoiou Edna Sampaio em 2010 contra o professor Adriano. sim.
Você achava ali que a professora Edna Sampaio ganharia? Olha, eu achava que sim. Naquele momento, sim. E tanto é que ganhou, né? Ganhou no voto universal. É, do ponto de vista numérico, ganhou. Só não foi eleita por conta do sistema paritário, né, da universidade. Pra você que está nos ouvindo e não entendeu o que a gente falou, a votação da Unemat, ela não é universal. Quando tem a eleição de reitor da Unemat, vota técnico, professor e estudante. O estudante, ele tem um voto, ele vale 33%, técnico 33% e professor 33%, certo? Certo. Sim. Então, o voto do técnico, que tem bem menos que o estudante, vale muito mais. Ele acaba valendo porque você tem uma categoria menor com uma parcela muito grande do poder. Né? 800 técnicos para 15 mil alunos. É. Isso. E você é contra esse sistema? Olha, eu acho deveria que ser universal? Eu acho que ele deveria ser universal. Universal? Eu acho que deveria ser universal. Você me falou uma vez, não sei se você vai lembrar disso, que você achava que tinha que ser 50% para aluno e 25% para cada um. Mudou a sua ideia? Eu penso que sim, porque a universidade é um ambiente muito plural, né? É muito diverso. Né? Mas isso força também os candidatos a fazer um debate cada vez mais qualificado, né? Porque do jeito que está hoje, quem técnico ganha a eleição. Exatamente. Então, eu acho que é importante, inclusive, para o processo de politização dos nossos estudantes. Não no sentido de indução para um lado ou para outro, mas no sentido da criticidade. Eu acho que no caso da Edna, foi a maior votação da oposição, né? Foi, porque foi algo em torno de 8 mil votos, né? E teve um terceiro candidato também, né? Teve. Desandou tudo. Foi o professor Elias Januário. Que era vice do Taicir. Isso. Você acompanhou o processo de cassação da professora Edna Sampaio em Cuiabá? Só pela imprensa. Você não consegue fazer uma avaliação do episódio? Não reúno os elementos e as informações para isso. Certo. Você ajuda aqui na região o deputado Lúdio Cabral. Sim. Para o senhor, representa ele aqui na região. Para você, ele é o melhor deputado da Assembleia? Olha, eu acho que o Lúdio faz um mandato à altura da expectativa de quem votou nele. Você acha que ele deve ser candidato a prefeito de Cuiabá? Olha, eu acredito que sim. Eu acho que é um bom momento. Eu acho que precisa disputar a eleição, apresentar um projeto, ideias diferentes para a cidade. Eu acho que tanto Cáceres quanto Cuiabá são cidades que estão carecendo assim de uma gestão mais humanizada. Certo. Como que você vê o presidente Lula? Em rápidas palavras, quem que é o Lula para você? Olha, eu acho que o Lula é uma figura histórica importante, né, do ponto de vista político e humanitário. Para você ele foi o melhor presidente do Brasil? Olha, sem sombra de dúvidas. Mas você vê o Lula é de esquerda? Eu acho que o Lula... Pessoal, não. O Lula é de esquerda? O Lula é de centro. O Lula é do diálogo. O Lula de hoje. O Lula de hoje. Dos anos 90. Era um Lula de esquerda. Era o Boulos de hoje. Era um Lula mais Você prefere qual versão? Tenso. Eu acho que é essa do diálogo, porque eu também aprendo com ele. Aqui dá ministério para a turma do MDB? Não é só uma questão de dar ministério, né, Thomas? Porque quando conciliar, é de conciliar e assim, o Lula está chamando essas pessoas para fazer política junto, né? Eu acho que você só casa com quem você ama, né? Mas política não necessariamente você só faz com quem você ama, né? Mas fazer política com pessoas, com políticos que notadamente esses políticos têm a alcunha de centrão. Estão com o quê? Se Bolsonaro tivesse ganhado, também estaria junto? Mas qual que é a dúvida que você tem em relação a isso? Não, eu digo o seguinte. Vale tudo pelo poder? Vale tudo fazer aliança? Não vale. Não vale? Não vale tudo pelo poder. Isso que eu queria perguntar. Mas com relação ao Centrão... Por exemplo, entregou o ministério da Ana Moser. Ana Moser esteve em Cáceres, ministra de Esportes, totalmente técnica. Entregou para republicanos ou para o PP, você lembra? Acho que para o Partido Progressista. Tirou ela e pôs uma pessoa do Centrão. O que o senhor achou disso? Na minha avaliação, não é uma atitude acertada. Não é? Não é. Não foi nesse momento por conta justamente do que representa a Ana Moser. Mas entendo também a necessidade do governo de ter base no Congresso Nacional para aprovar as mudanças que o povo elegeu nas urnas. Né? E aí nós temos um outro detalhe. O PT já foi muito questionado com relação à questão das alianças. Né? Olha,
na realidade, se a gente ganha a eleição para a prefeitura aqui ou o Lula lá no Congresso, não tem diferença. Você precisa governar com quem o povo elegeu. Não, mas você ganhou a prefeitura de Cáceres. Vocês não coligariam com o bolsonarista? Não, aliança com o bolsonarismo não. Mas se você tem um vereador eleito nessa perspectiva, está lá, o povo o colocou na Câmara Municipal, com ele. você vai ter que conversar com ele. Acho que o povo vota errado? Não, eu acho que o povo vota com os elementos, com as informações que tem. Você acha que o povo brasileiro é um povo que vende voto? Rapaz, eu não acredito nisso. Não acredito. Não acredito. Eu acho que há induções, né, por fake news, por um conjunto de outras coisas, mas não necessariamente venda de voto. Eu estou dizendo isso para você porque nunca presenciei isso, né? Mas eu digo nesse sentido. Você acha que campanha de presidente, essas duas últimas, teve muita fake news? Muita. Por exemplo, o muita. pessoal manda assim, sempre falar sobre isso. O que é ideologia de gênero? Que o Bolsonaro fala que ensina sexo nas escolas. O que é isso? Na realidade, Thomas, eu também gostaria de saber né, assim, o que é ideologia de gênero. Eu gostaria muito que eles nos explicassem o que é ideologia de gênero. Mas tem essa ideia, que é ensinar sexo nas escolas, ou falar se pode, uma coisa, pode ser homem ou mulher. É uma coisa bastante assim tosca, né? Porque você confundir educação sexual com ideologia de gênero, eu acho que as pessoas que inventaram esse termo, ideologia de gênero, deveriam explicar com clareza o que ele é. Eu, particularmente, até hoje... sou professor. Até hoje não sei te dizer o que é ideologia de gênero. Você não sabe o que é isso? Não sei o que é isso. O presidente Bolsonaro, vários debates lá, ele falou que o Haddad, ministro da Fazenda atual, que era ministro da Educação, ele fez o kit gay. Existiu isso? Nunca. O que seria isso? Também não sei. Essa é outra coisa que eles precisam explicar. Eles precisam explicar para o povo o que é isso. Porque eu sou professor... que era uma cartilha gay, algo assim. Eu sou professor há quase 10 anos e nunca vi essa cartilha em nenhuma das escolas por onde eu passei. Então eu gostaria que quem defende, quem fala que existiu, trouxesse pelo menos um exemplar dela para a gente ver o que é, do que fala. E de gênero, você não sabe o que é, então? Não, gênero eu sei o que é. Agora, ideologia de gênero, eu não sei o que eles querem com esse debate. Tá. E que o PT, dessas coisas que falam, que o PT vai fechar a igreja, por exemplo, de onde que vem isso? Vem dessa primeiro de um ranço de algumas figuras, né, do meio evangélico com o PT. Mas nada como tempo para provar algumas coisas, né? Bem, eu já vi, eu não sei se você já viu, as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo, um depoimento do Lula que ele fala que, acho que na campanha de 94, um pastor perguntou para ele se ele, se eleito, fecharia as igrejas. Veja só, o Lula não ganhou a eleição de 94 e não ganhou de 98, mas ganhou 2002. Isso, perdeu 89 também. Perdeu 89. O Lula assina em 2004, e quando você assiste o vídeo, está disponível na internet para qualquer pessoa ver. O Lula já era presidente. É o Lula quem assina a Lei de Liberdade Religiosa no Brasil. Inclusive, é após a assinatura da Lei da Liberdade Religiosa que você vê um crescimento exponencial da comunidade evangélica no Brasil, das mais diversas matrizes. Mas por que a maioria dos evangélicos votam no Bolsonaro? Olha, eu penso que nós podemos aprofundar o diálogo com a comunidade evangélica, com as comunidades evangélicas. E uma outra coisa, Thomas, é a ideia de demonização do PT. O PT vai fechar a igreja. O PT vai fechar a igreja. A associação do PT a coisas do submundo, né? Satanismo, essas coisas. E que, inclusive, rolou muito aí durante a campanha. Então, olha para você ver a contradição, né? O PT, que é acusado de fechar a igreja, é um partido que nasceu das comunidades eclesiais de base da Igreja Católica. Parte expressiva do PT é oriundo da Igreja Católica. Os fundadores, né? A Igreja Católica, os intelectuais, né? E os movimentos, os operários do Lula, do interior de São Paulo. A área dos intelectuais. Dos intelectuais. Quem que seria da Igreja do PT? Ligado mais ao setor religioso, Leonardo Boff, né? A Benedita, hoje evangélica, né? Um senador que nós tivemos na Bahia. Eu não me recordo o nome dele agora. Hoje ele não está mais no PT, mas ele compõe o governo do PT na Bahia, que é também da linha mais ligada à igreja.
Onde o PT errou na presidência, Rafael? Thomas, eu acho que o PT talvez tenha se comunicado pouco com o povo brasileiro, com pouca clareza. Porque se a gente observa tudo que aconteceu com o PT, né, assim como agora, nós estávamos num governo de composição, com vários partidos. E quando a gente olha para as denúncias de corrupção, para tudo que aconteceu no passado, a gente percebe que uma parcela muito expressiva das denúncias, elas não são referentes ao PT, mas aos partidos. Você acha que a imprensa é injusta nesse caso? Que compunham o governo. Foi muito injusta. A imprensa brasileira? Foi muito injusta. Com o PT? Foi muito injusta. Foi muito injusta porque você chega num determinado momento ali, 2016, 2017, que você tem falas, inclusive, de ministros do STF, dizendo que tinha chances do PT ser cassado enquanto instituição partidária. Perdeu seu registro, Supremo falou isso? o registro de existência. Se não me falha a memória, Gilmar Mendes, né, que chegou a dizer isso. O Gilmar está totalmente a favor do Lula? Eu não sei se é a favor, mas eu acho que o governo Bolsonaro assustou bastante todo mundo, né? Principalmente o ímpeto. Mas o PT errou, então? Eu acho que teve muitos erros, sim. Fala uma coisa. Um fato, por exemplo. Eu acho que esse pouco diálogo com o povo foi um dos erros. Erro de comunicação, como o Um erro de comunicação. Tá. Como é que você vê o governo Bolsonaro? Olha, Thomas, eu acho que até... A primeira coisa, como é que você explica a eleição do Bolsonaro? Eu acho que a eleição do Bolsonaro é uma mistura de sentimento antipolítica com a expectativa de uma ruptura, de uma proposta de ruptura. Porque se você pega de 2013... O PT errou, então, para ter o Bolsonaro. Eu acho que não é o PT, mas o que fizeram com nós, né? Foi nos fragilizando a tal ponto que chegou num determinado momento que a gente não conseguiu reagir à altura do que deveria, né? Olha para aquela câmera ali rapidinho. O Bolsonaro, para você, é de direita? De extrema direita. Mas ele sabe que é direita? Assim, tem não, ele não compreende porque eu acho que ele não tem a capacidade cognitiva necessária para compreender. Mas eu acho que ele age, né? As atitudes dele são... O Ronaldo Caiado, né? Direita, governador de Goiás? Mas uma direita que tem muito mais clareza do que quer, né? Inclusive o Ronaldo Caiado não é uma figura... como que a gente pode dizer, um outsider da política. É uma figura que já está aí há muito tempo. Né? Exatamente. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Mas a questão da segurança pública. O PT defende bandido, entre aspas. O cara que compra um celular, rala para comprar o celular, rouba o celular do cara. O PT não erra em comunicar com esse cara que foi roubado? Eu acho que erra. Por quê? Eu acho que erra. Eu acho que nós precisamos melhorar isso. E agora que nós estamos no governo... Eu vi uma fala do Lula essa semana sobre a necessidade de criação do Ministério da Segurança Pública. Eu acho que nós precisamos do Ministério da Segurança Pública. Nós precisamos enfrentar a violência no Brasil, defender a sociedade desse processo intenso de violência com um conjunto de ações que não é só com mais violência. O PT defende bandido, Rafael? Não, o PT não defende bandido. Nunca defendeu bandido. Nunca defendeu bandido. O PT defende pessoas, né, e defende a sociedade. E um modelo de sociedade justa. Por quê, Thomas? Para a gente enfrentar a questão da criminalidade, como precisa acontecer, você precisa atuar no campo da segurança, da repressão, mas você também precisa atuar na área social, na geração de oportunidade, de trabalho, emprego, renda. Mas tá falando... Esse é um outro aspecto de um outro lado da ideia. Mas está falando de crimes alimentares, tráfico, roubo. E o cara que estupra isso? Também não deve ser defendido. Não há defesa para isso. Não, perfeito. Não há defesa para isso. Mas você me diria, então, que, na sua visão, o governo Bolsonaro foi muito ruim? Eu acho que ruim ainda... Sendo generoso. É bastante generoso. E a gestão da pandemia? Péssima, né? Tá aí o resultado, mais de 700 mil mortos. Quem foi o melhor ministro do Bolsonaro? Rapaz, não saberia te dizer. Eu acho que foram... O governo teve o tom que ele Damares. deu. Né? Não. Teve o tom do quê? O tom dele, né? O jeito dele contaminou todo o governo. Ciro Nogueira, quem sabe? Talvez o Ciro tenha sido o ministro mais polido, né, dele ali. Mas, Rafael, eu vou fazer uma pergunta dura para você. Mas, Rafael, a gente viu com o Bolsonaro o resgate do patriotismo.
Não viu? Bandeira do Brasil, camiseta verde e amarela. Ou não? Não, eu acho que não. Eu acho que nós vimos um uso desonesto dos símbolos nacionais capturado por uma figura política. É diferente de ser patriota. Eu acho que ser patriota é defender a sua pátria, defender, né, principalmente a independência, né, e a proteção do seu território, do ponto de vista histórico, conceitual. Mas se a gente observar, por exemplo, Thomas, se a gente for analisar o pé da letra, o governo Lula é muito mais patriota do que o governo Bolsonaro. Por quê? Porque nós estamos defendendo interesses nacionais, interesses do Brasil. Se a gente pega, por exemplo, lá atrás, quando a gente descobriu o pré-sal, quando o governo descobriu o pré-sal, qual foi a decisão do governo federal na época? Que 75% dos royalties seriam aplicados em saúde, em educação e 25% em saúde. E todo o material que seria utilizado para a extração desse petróleo seria produzido na indústria nacional. Quando a Dilma cai e o Temer assume, o que é feito logo a seguinte? A privatização dos campos de pré-sal e a entrega de toda a aquisição do material vem de fora. Mas como que você... Então isso é ser antipatriota, isso é você ser contra os interesses do seu país. Mas como que você reage à afirmação das pessoas que o Lula é contra a família? E o Bolsonaro é a favor da família brasileira? É uma coisa, assim, um tanto quanto estranha, né? O Bolsonaro teve, acho que se não me falha, 3 ou 4 esposas, né? Então, o cara que fala que a filha é resultado de uma fraquejada. Então, assim, o Lula, até onde eu sei, casou com a dona Marisa, a primeira esposa morreu no parto. A Marisa foi a segunda. Né? A Marisa foi a segunda esposa. Viveu com a Marisa até a morte. Dona Marisa faleceu em 2017 e casou com a Janja. Né? E nunca vi notícias do envolvimento da família do Lula com a política, como a família do Bolsonaro, apesar de muitas acusações. Mas o filho do Lula, né, não é dono da Friboi? O pessoal fala que muita gente fala. Mas então, até hoje não provaram, né? Mas você já ouviu essa história? Já ouvi. Ele era limpador de cocô de elefante, né? De zoológico e ficou bilionário. Exatamente. Não ficou bilionário, filho do Lula? Olha, eu dizer para você assim, que eu particularmente não sei porque eu não os conheço pessoalmente. Não poderia te afirmar que sim ou que não. Mas o que a gente pode observar, Thomas, é que você não vê a família do Lula capturando ou sobrevivendo, sugando da política como a família Bolsonaro. Mas todos foram eleitos pelo voto, Rafael. Todos eleitos pelo voto, mas como o Lula também poderia, mas para o Lula era errado. Para o Lula não tinha julgamento. Não tinha um julgamento que era errado. Sim, mas você acha errado? Não, se o povo eleger, tudo bem. Então... O povo Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que para o Lula era uma regra, para o Bolsonaro é outra. Você não vê as pessoas tratando com a contundência que eles tratam a família do Bolsonaro com os questionamentos que eram feitos com relação à família do Lula. Eu me recordo que tem uma deputada de São Paulo que chegou a afirmar que a Havan era da filha da Dilma. Quando a gente sabe, né, a deputada Carla Zambelli, né, e quando a gente sabe quem é o dono da Havan, a gente sabe quem é o dono da JBS, né? Então, mas vamos pegar na prática. O Lula governa 8 anos, o Brasil. Governa 8 anos. Agradecer aí, olha como ficou bonito o nosso boné ali do mundo dos bordados. E a arte da Contatos Comunicação Visual. 2010, o Lula escolhe a Dilma. O Lula não é antidemocrático por não deixar o pessoal decidir. Tinha muito mais nomes melhores ali. E o Lula impõe. Todo mundo do PT diz isso. O que o senhor pensa? Não, eu não acho que ele impôs, não. A Dilma foi construída. Não, mas ele escolheu. Mas eu acho que é um processo natural. Ela era ministra da Casa Civil, ela estava na gestão política do país com ele. Mas ela é péssima de política, Rafael? Olha, não, eu não acho que... O próprio Lula disse isso na entrevista. Mas eu discordo do Lula. Não é ruim de política? Não é a questão de ser péssima de político, não. Eu acho que tem mais elementos que a gente precisa analisar. Tudo bem. Né? Vamos analisar. E aí vamos considerar o fato de que o ambiente político no nosso país, ele é extremamente perverso e agressivo com as mulheres. Você pensa isso? Esse é o primeiro ponto. Nós ainda vivemos... É só a gente olhar para os números. Olha a participação das mulheres na política, o quanto ainda é baixa, apesar de elas serem maioria do eleitorado. Não, perfeito. Mas o Lula escolhe a Dilma. Não podia ter escolhido a Marta, por exemplo?
Poderia, mas eu não sei por que não escolheu. Não saberia te dizer qual foi o motivo pelo qual não escolheu. Prefeita de São Paulo. Mas aí eu acho que faltou muito disso. E ali quando a Dilma retirada do poder ali em 2016, isso fica muito claro. Não, tá, mas 2010 Dilma se elege. Faz uma gestão boa ou ruim no primeiro mandato? Faz uma gestão boa, tanto é que foi reeleita. Não. Apesar de uma disputa... Mas quase perdeu. Foi a eleição mais dura do PT. Mas ganhou. O Lula não devia ter voltado em 2014, Rafael? Não, eu acho que não. Eu acho que ele respeitou, inclusive, o direito da Dilma de ser candidata à reeleição. Tem uma entrevista na casa do Zé Trajano, eu acho. Sim. Aí o Zé Trajano pergunta pro Lula. Porque o Lula olhou o nome, em 2014 os nomes, o Lula falou assim, essa eleição tá toda errada. Não é para ser o Aécio, é para ser o Serra. Não é, o Eduardo Campos estava vivo. Não é para ser o Eduardo Campos, é para ser a Marina. E depois foi a Marina, né? Aí o Zé perguntou para ele, ou o outro, o Juca Kfouri, não lembro qual dos dois. Falou, e no PT? Não é para ser o senhor Lula? Aí ele fala que tinha um movimento dentro do PT chamado Volta Lula. Tinha. E... liderado pela Marta Suplicy. Pela Marta, é isso. Aí chegou lá no Anhembi, e um ato no Anhembi em São Paulo. Não sei se o Anhembi é um parque em São Paulo, não sei direito. Aí tava chegando a Dilma, o Lula tava lá e perguntou ao secretário, volta Dilma, volta Dilma. O Lula pegou o microfone e falou, não tem nada de volta Dilma, não tem nada de volta Lula, perdão. E se o Brasil tem uma presidenta, se ela quiser ser candidata à reeleição, ela vai ser candidata. Eu não vou disputar com ela. Como o Olívio Dutra, que disputou no Rio Grande do Sul, né? Com quem mesmo? O Tarso contra ele. Contra o Olívio. O Olívio Dutra e o Tarso, aí depois perdeu, né? O Tarso ganhou a prévia, foi candidato e perdeu a eleição. E o governador era o Olívio Dutra. Era o Olívio Foi um Dutra. caos, imagina o de Deus. Aí ele conta isso, o Lula. A Marta Suplicy colocou o dedo na cara dele e falou, você está cometendo um erro com o Brasil não sendo candidato. Não pode ser a Dilma, tem que ser você. A da Marta não estava certa, Rafael? Não foi um erro, teve impeachment. Desembocou no Bolsonaro. Mas eu acho que não dá para a gente analisar a Dilma ou o governo só nesse aspecto. Eu acho que a Dilma não era uma mulher da política, né? Ela era uma mulher da gestão. Mas a política não é para política? A política, sim. Né? E eu acho que nesse aspecto ela errou. Eu não discordo disso, que ela errou. Faltou diálogo. Agora, o que eu digo para você é o seguinte, que um dos elementos que levou ao impeachment da Dilma não é só por erro político, é a agressividade do meio político com a presença feminina. Mas se fosse a Marta, não teria. Mas olha o que a Marta sofreu quando foi prefeita de São Paulo e nunca mais conseguiu voltar. Mas foi senadora. Mas um processo muito semelhante ao que a Dilma viveu, de violência política. Mas o Lula não teve essa falta de compromisso dele com o Brasil? Não, eu acho que teve um compromisso dele muito concreto com a democracia, de não voltar naquele momento. O Rafael Costa, presidente do PT de Cáceres, vou fazer um corte sobre isso. O mensalão existiu? Olha, ficou provado que não. Mas foi condenado todo mundo? Né? E depois, o que aconteceu? Todo mundo, as penas foram... Não, mas todo mundo cumpriu a pena. Parte delas depois foram sendo revistas. Não, mas o Dirceu cumpriu pena, o ex-deputado Pedro Henrique cumpriu pena, o Genuíno... Então, e ficou muito claro... Jefferson. E aquilo ali ficou muito claro também que não foi compra de apoio parlamentar, aquilo ali foi pagamentos de dívidas de campanha, um monte de coisa que não tinha nada a ver com o mensalão. Mas foi um erro também. O PT errou naquilo. O PT errou, mas o Lula não estava envolvido, você acha? Eu acredito que não, porque senão ele teria sido pego, porque a sede de pegar o Lula, como foi depois, né? Eu acho que... O Lula, para você, Rafael, é um homem honesto? Olha, até que se prove o contrário. Bolsonaro é um homem honesto? Ficou provado o contrário, né? Não foi condenado ainda. Né? Não foi condenado ainda, mas tá aí. Você está com duas medidas, pô. Não, mas o Lula passou por um processo, Thomas, que o Bolsonaro ainda não passou. Sim, mas os honestos, não tem nada que estar julgado. Um processo de ampla investigação. Né? O Bolsonaro está passando também. Mas não foi concluída nenhuma delas. Está tudo em também, andamento. mas o Lula também. Não, o Lula foi condenado e depois o STF foi obrigado a rever a decisão. Tudo. Né? Por conta dos equívocos, dos erros. Mas fora da justiça, você acha que o Bolsonaro não é honesto? Não tem possibilidade de ser com tudo que nós estamos vendo. Eu já não sei que está falando. Não tem possibilidade. Agora, se a justiça entender que não, tudo bem. Mas os indícios estão aí. O PT tem várias correntes? São várias tendências. Umas 10 deve ter? Olha, em nível nacional, eu acho que nós somos em torno de 18. 18? Qual que é você? Hoje eu estou sem muito vínculo. Eu estou mais próximo ao deputado Lúdio. O deputado Lúdio está
em diálogo, né? Está em diálogo, em construção a nossa aproximação com uma corrente chamada Movimento PT. Tá, mas qual que é a majoritária no Brasil? A majoritária é a CNB. O que quer dizer? Que é a corrente construindo um novo Brasil. O Lula é dela. O Lula, a Gleisi. Né? A Gleisi, se não me engano, esse dia ela elogiou o Maduro. O que o senhor achou disso? Eu não vi em que contexto foi esse elogio. É difícil emitir opinião quando você não vê, né? Me diz uma coisa. Na sua opinião, de verdade, quem você acha que seria um bom nome para suceder o Lula? Olha, eu acho que está muito cedo ainda para a gente falar de sucessão, mas eu penso que o Haddad está sendo construído para isso. Melhor ele do que o Flávio Dino? O Flávio Dino também é um excelente quadro. Como muita gente fala, Rafael, o Bolsonaro é conservador para você? Não, eu não acho que ele seja conservador, porque eu acho que ele não compreende, ele não tem compreensão do termo. O que é ser conservador? Conservador. Preciso didático, professor Rafael. Conservador é conservar as coisas, conservar as instituições, conservar princípios. Quando você quer dinamitar as instituições, dinamitar os princípios, eu não acho que você seja um conservador. Mas vamos dar um exemplo claro. Os ministros do presidente Lula, alguns saúdam o povo com boa tarde a todas, todos e todes. O que o senhor pensa disso? Então, isso faz parte de um movimento, né? De um movimento de contestação de parte da comunidade LGBT por reconhecimento. Mas eu acho que é natural. Você reconhece, né, as diferenças. Se o PT ganhar a eleição, os secretários vão saudar a população catarinense assim? Boa tarde a todas, todos e todos? Olha, não vai ter exigência nenhuma do PT para que os faça. Né? Mas você acha legal? Olha, eu acho respeitoso, né, com a comunidade LGBT. Você acha respeitoso? Acho respeitoso. Eu acho que... Acha que a comunidade LGBT às vezes exagera em algumas pautas? Olha, Thomas, eu vou dizer uma coisa para você. Eu evito ficar emitindo opinião daquilo que eu não participo, né? Porque eu acho que a gente erra quando a gente avalia sem elementos. E eu não consigo reunir os elementos para dizer para você, olha, eu acho que erra ou eu acho que acerta. Eu acho assim, o que eu acho concretamente é que eles estão lutando por espaço e por reconhecimento e respeito. E quando falam para você que o Lula quebrou o Brasil, o que você quer dizer? O PT quebrou o Brasil? Então, quando fala, a gente precisa provar com os números, né? Se a gente pega, por exemplo, quando o PT quando o Lula chegou na presidência da República, nós tínhamos uma reserva internacional que nós herdamos do Fernando Henrique, algo em torno de 30 bilhões de dólares, né? Quando o Lula deixou a presidência da República, o Lula e a Dilma, essa reserva estava em quase 400 bi. Foi o que permitiu o governo Bolsonaro fazer tanta gastança desordenada como fez. Então, prova que o PT não quebrou o Brasil. Mas e o Petrolão? Teve Petrolão? Teve corrupção na Petrobras? Olha, eu acredito que sim, que teve corrupção e foi identificado isso, né? Só que conduzido a investigação de forma muito equivocada, né? Você tinha interesses ali não muito claros por trás dessas investigações. Mas você diria, se eu te perguntasse o seguinte, você acha que o PT cometeu corrupção? Integrantes do PT? Olha, eu acredito que tem companheiros que erraram. Dirceu errou no mensalão ou o mensalão não existiu? Reclamando isso. Não, a questão do mensalão, Thomas, isso já foi explicado por muitas vezes. Não foi compra de parlamentares para aprovar projeto, nada disso. Teve condenação, aquilo foi recurso para financiamento de campanha, né? Você pega depoimentos do próprio Genuíno que fala isso, né? Você tem erros de alguns quadros, né? E que estão revendo também, inclusive, isso, né? E só para retomar aqui, então para você o Bolsonaro não resgatou o patriotismo? Não. Ele só aproveitou da situação. Ele usou de forma, até eu diria, um pouco covarde, né? Os símbolos nacionais capturando, né, para o seu projeto político. Mas você diria hoje que, na sua opinião, foi um erro do Lula impor a Dilma e costurar o Temer de vice? Olha, eu acho que o erro ali foi o Temer de vice. Eu acho que... Faltou lealdade dele com a Dilma? Do Temer? Totalmente. Faltou totalmente. Eu acho que Temer é um golpista? Completamente.
Como ficou muito claro isso Renan Calheiros é golpista? na articulação. Eu estou a favor do impeachment. O Renan é uma figura que acabou entrando ali no projeto, né? Do MDB. Eu acredito que sim. Acredito Mesmo que sim. fazendo base. E é aquilo que o Lula falou, né? Independente do que votou lá atrás, do que foi, ele precisa fazer política com quem ganhou a eleição. E você diria hoje que... Perguntando desse jeito para a gente caminhar para daqui a pouco encerrar. Você diria hoje, no dia de hoje, que o Lula ganhou a eleição por 2 milhões de votos do Bolsonaro? Você imaginava isso? Tanta gente votando no Bolsonaro? Já imaginava, porque o primeiro turno já deu um pouco do... Então, no primeiro turno, você imaginava? Um indicativo, sim. Porque mesmo com o Lula na frente nas pesquisas, o Bolsonaro nunca esteve ali abaixo dos seus 30%. Fixo, né? Fiéis, né? Então você tinha uma ideia de que seria muito voto. Rafael, mas você não falou. O que explica o Bolsonaro? Olha, eu falei lá atrás, a questão do sentimento da antipolítica. Eu acho que desde 2013... Mas ele desde 91. Mas são as contradições. São as contradições, Thomas. Veja só. A partir de 2013, você tem um processo ali com aquele movimento do Vem Pra Rua, lá no estado de São Paulo. Você tem um processo, inclusive, que foi capturado pela direita. Um movimento de contestação da política. E aí vem denúncia de corrupção. Né? A Dilma se reelege. Aí você pensa bem, vou te citar um exemplo. Um trabalhador, um cara que passa o dia inteiro, levanta cedo. Vamos pegar um exemplo da cidade de São Paulo. Um cara que levanta 3 horas da manhã para ir para o ponto de ônibus, pegar ônibus para ir trabalhar. Trabalha o dia todo, volta, chega em casa. Né? Chega em casa. É assaltado. Chega em casa. Quando ele liga a televisão, o que ele vê? Notícia de corrupção. Não, e pessoas da esquerda vão ser honestos, defendendo direitos humanos. Não, direitos humanos não é defender o bandido. São coisas diferentes. Contra a maioridade penal. Contra a maioridade penal, sim. O PT sempre foi contra. Né? Não, mas tem gente do PT que fala que dá para entender o assalto, a marcha Tiburi, pô. Mas é uma posição dela, né? Não é uma posição do PT. Não é uma posição do PT. Então, mas é uma posição dela, não uma posição do PT. Sim, você já viu a presidente nacional do PT dizer que isso? Você já me viu como presidente do PT fazendo essa afirmação? Então, mas ela é livre para elogiar quem ela quiser. Mas institucionalmente... Então o Bolsonaro não pode falar as besteiras dele também? Olha, é muito diferente, Thomas. A presidente do PT e o Lula nunca mandou uma jornalista calar a boca, nunca falou que fraquejou porque nasceu uma filha mulher. São coisas diferentes que nós estamos falando. Mas o Lula falou que pela sociedade exportadora de viados, você sabe disso. Eu não sei, eu nunca vi. O vídeo agora. Eu nunca vi isso. Né? O Lula falou. Mas se falou também é uma coisa bastante equivocada, desrespeitosa. O Lula disse, tem um vídeo aqui, que ele fala brincando, mas ele fala assim, Pelota é cidade polo, né? Aí o cara fala, ele falou, exportadora de viado. Não é homofóbico isso? Sim, com certeza. Mas assim... Mas você acha que o Lula não é homofóbico, mas cometeu esse ato de homofobia? Eu acho que cometeu esse deslize, né? Mas quando o Bolsonaro comete, não é deslize? Olha, eu acho que o Bolsonaro faz de forma muito reiterada, né? Eu acho que deslize é quando você se equivoca, você às vezes brinca uma coisa que é inadequada para o momento. Agora, quando você faz reiteradas vezes desrespeito com o outro, eu não acho que seja deslize. Mas você pensa que o Lula ele é um sujeito de 70 e poucos anos? Ele deve ser um pouco machista, será que não? Deve ser. Nesse sentido. Teve uma formação. O Lula é de uma outra geração, né? É uma geração diferente da nossa, claro. Né? Que viveu outras coisas, né? Um outro tempo, né? O que não justifica também uma postura machista, homofóbica, né? Uhum. Porque, principalmente para uma pessoa que se propõe a governar um país, né? O que você pensa... Para a gente caminhar aqui para esse bate-bola nosso... sobre o PT governar Cáceres. Tem mais algo que você queira dizer que seria diferente da Irene? Olha, eu perguntei de saúde e educação. Sim. Uma coisa da agricultura, você quer dizer? Não sei. Obras. Eu acho que, de um modo geral, Thomas, um tratamento mais humanizado para a população em todos os setores. Né? Na agricultura, na educação, na saúde. E aí tem uma outra coisa que me incomoda. Eu acho que não é só uma questão de incômodo, mas é também uma questão assim que gera até uma revolta na gente. Eu falo isso porque também falo não só da condição de presidente do PT, mas da condição de professor, okay. Né? Que é a pobreza no nosso município. Nós temos ainda muita gente em situação de vulnerabilidade aqui que precisa
ser assistida. Mas não é culpa da Eliane, né? isso. Não estou falando que é culpa Sim. da prefeita. Isso é um processo. Mas a Eliane está ajudando a acabar com isso ou tu tá meio que lavando as mãos, igual Pôncio Pilatos? Não, eu não acho que esteja lavando as mãos, mas eu acho que não é também um problema que vai ser resolvido a toque de caixa. Mas não é uma coisa que é prioridade para ela também. Eu não sei, Thomas, porque aí quando você não está no governo, você não sabe. Você avalia a gestão. Você não sabe o que é a prioridade da Mas o gestão. Bolsonaro, você fala tanto do governo dele, você sabe medir tanto. Não, mas a gente avalia porque são coisas mais amplas, né? Você está o tempo todo falando. A Eliane não está o tempo todo falando. Você não vê ela na imprensa o tempo todo se expondo. Ela está cuidando das tarefas administrativas, né? Você acaba não tendo tantos elementos quando o gestor não está o tempo todo exposto. Mas você falou, o prefeito, o PT falou que casa tem muita gente pobre, que mais que você... E eu acho que nós precisamos cuidar muito disso. Né? Focar muito no atendimento e pensar numa estratégia de desenvolvimento econômico e social que permita essas pessoas sair dessa condição. Né? E aí eu acho que cabe ao PT, né, como um partido que defende um outro projeto de sociedade, pensar uma proposta diferenciada para o município. Nós estamos agora na fase de estudos e de construção, na realidade, de reavaliação do nosso programa de governo construído para 2020, porque nós estamos agora avaliando o que o município está executando, o que não, o que o governo federal está executando, o que não, se tem relação com aquilo que a gente está propondo no programa de governo, para a gente atualizar e poder apresentar esse projeto para Cáceres nas eleições. E você me diria que... Quem que é uma figura histórica do Brasil que você gosta? Já morreu? Olha, uma delas é o João Goulart. João Goulart? Eu tenho uma admiração pela história de João Goulart. Agora estamos querendo um encerramento, vamos começar. Você quer um brownie? Pelo menos, aceito. Senão você vai desfazer da nossa parceira Rafaela. Qual Não, que você não. quer? Pode ser esse aqui. Peraí, tem mais um aqui. Muito bom, Rafael. Excelente. Excelente o brownie dela. Parabéns, viu? O Brownie Art lá em cima do Cinestim. Vamos lá, Rafael. Eu vou ser professor, sabe dar nota. Eu vou falar o nome de umas pessoas, você fala uma nota de 0 a 10. Que nota você dá para a gestão, para o mandato do deputado Pedro Henry? Para o mandato, eu acho que uma nota 8. Os mandatos. Eu acho que uma nota 8. Conviveu com ele, você pessoalmente? Não, nunca. Tá achando ele um bom político? Eu achei ele muito habilidoso. Muito. Ele teve aqui. Espetáculo. Votaria nele, quem sabe, um dia? Não sei te dizer. Francis Mares Cruz, ex-prefeito. 0 a 10. 3. Achei que você ia dar mais. Eliane? Eu acho que uma nota 7. Bem melhor que Francis dela. Eu acredito que sim. Cesare, Pastorello, vereador do PT. O César eu daria 10. Túlio Fontes. Uma nota 4. Melhor que Francis. Melhor que o Francis. James Cabral. Daria 10 também pro James. James é uma figura queridíssima. Pro Túlio você deu 4, né? Tá. Mauro Mendes, governador. Cara, eu tô vivendo na pele a tirania do Mauro Mendes. Eu daria uma nota 1 para ele. 1? É a nota mais baixa que deram até agora, eu acho. Não, o César deu 0, eu acho. Táxi, perdeu táxi? Daria 0 pro táxi. 0 pro táxi? Daria. Silval? 0 também. 0 também? 0. Acho que o Silval foi... Não, acho que seria injusto com o Silval. O Silval daria um 2. Mas ele não foi mais corrupto? Ele não é um cara corrupto? O Silval, como governador, foi um bom prefeito para Cuiabá. Né? Com as obras e tudo mais. Apesar de muitas delas inacabadas, né? Lula? Daria um 10 pro Lula também. Dilma? Também daria um 10 para Dilma. Acho que ela merece. Bolsonaro? Um 0. Temer? 0. 0 pro Temer? 0. Fernando Henrique? Olha, eu passei a respeitar o Fernando Henrique, apesar de divergir da agenda econômica do governo dele, mas daria um 6. 6? Collor? 0. Sarney? 2. Luiz Carlos Prestes? Daria um É 6. professor de história, né? Daria um 6 pro Prestes. Zumbi dos Palmares? Daria um 10.
10 vezes Palmares. 10. Getúlio Vargas. Uma figura emblemática, né? Assim, contraditória também. Daria um 8. Uma pergunta aqui que hoje pediram para mim te fazer, que todo mundo fala. O quadro que está se desenhando para o ano que vem, para a Prefeitura de Cassis, é Eliane, reeleição, claro. O Francis deve ser candidato. Né? Talvez tenha alguém mais também à direita, quem sabe o Vicente Palmiro, não sei se ele é de direita, ele vai vir aqui falar. E o PT, que deve ter candidato. O doutor Leonardo e tal. Você acha que uma disputa, se tivesse esses 3 nomes, vocês, Francis e Eliane, o Francis não ganha? Porque você divide voto com a Eliane da esquerda? Olha, eu não saberia te dizer. Eu acho que nós precisamos, para fazer uma análise, você precisa de números. Talvez com uma pesquisa bastante... Não, o que você acha? Eu acho várias coisas. Eu acho que teria chance disso acontecer. Do Francis ganhar a eleição? Eu acho que teria chance. Aí não seria culpa do PT? Não, o PT não... Seria uma decisão do povo. Se a Eliane der a vice para vocês vão com a Eliane? Não sei, isso é uma decisão que o partido precisa tomar. Por você iria? Se ela der a vice para a federação? Olha, Thomas, eu vou encaminhar aquilo que o PT decidir. Ele é liso, gente, ele é liso. Agora vamos para outro quadro que o professor Rafael vai falar para nós. Quem que foi o melhor prefeito, Eliane ou Francis? Eu acredito que, ainda que com todas as dificuldades, a Eliane está sendo melhor. Melhor? Acho que se ele perguntar, nota do Dr. Leonardo, 0 a 10. Leonardo, um 5. 5? Foi melhor que o Francis? Melhor que o Francis. Francis ou Leonardo para prefeito de Cassis? Nenhum dos dois. Nenhum? Nenhum dos dois. Eliane ou Leonardo? Eliane. Entre Cesare e James? Não teria como, porque os dois são do PT, né? Quem o PT decidir. Agora eu quero ver a sua resposta, hein? Entre, para governador, tem que escolher um. Não pode fugir da brincadeira. Você votaria em Pivetta ou Hélito Fagundes? Rapaz, eu anularia o voto. Sério? Anularia. Anularia o voto? Anularia. Entre Pivetta e Mauro Carvalho. Anularia também. E o Hélito ou Mauro Carvalho? Anularia. Anularia a voto? Anularia. Mas isso não torna você um pouco radical, Rafael? Não. Acho que não. Eu acho que ele não representa o que eu acredito, não. Túlio Fontes ou Dr. Leonardo? Agora peguei. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois? Nenhum dos dois. Túlio Fontes ou Francis? Também nenhum dos dois. Achei que você ia falar Túlio. Então a Eliane tá com tudo aqui. Se não for o PT, é a Eliane. Vamos ver o que o PT vai O decidir. senhor conhece né? Vicente Palmiro? Não conheço. Então não tem como avaliar. Não tem né? como avaliar. Certo. Entre, se for candidato, pode ser candidato. Entre Eliane e Sérgio Arruda? Olha, o Sérgio é uma figura que a gente gosta, né? Tem uma relação já há bastante tempo, mas eu acredito que a Eliane. A Eliane está muito bem no PT. Você só perde para alguém no PT. Entre Eliane e Luiz Landim, da federação de vocês, Brasil da Esperança. Nós ficaríamos com o Landim, né? Landim é uma figura também muito querida. Na federação? Sim. Ele fora da federação, não? Não. Na federação. Tá. Bem, eu não sei, eu não posso afirmar que não, porque assim, depende da conjuntura, né? Dependendo da conjuntura, possivelmente ele num outro partido a gente possa apoiá-lo tranquilamente. Né? Entre Abílio e Botelho. Eu acho que o Botelho é um cara mais de diálogo, eu apostaria mais nele. Entre Abílio e Fábio Garcia. Ainda acho que o Fábio Pra prefeito também. de Cuiabá, né? Acho que o Fábio acho que está mais qualificado. Agora eu quero ver. Entre Fábio Garcia e Botelho. Eu acho que é difícil de avaliar porque os dois representam coisas muito parecidas, né? Eu acho que eles são quase que do mesmo segmento, né? Mas eu ainda acho que o Botelho talvez esteja mais polido, Botelho. né? Botelho? É. Pivetta e Fávaro? O Fávaro. Fávaro Wellington? Tudo? Fávaro. Sempre Fávaro. É. Fávaro é de esquerda? Eu acredito que não vejo isso nele.
Não? Não. Certo. Fazer uns... nota que você dá para Ciro Gomes. Olha, o Ciro é uma figura também difícil de avaliar, porque ele é um quadro muito qualificado. Ele é de esquerda? Né? Eu acho que ele é de centro. Não é de esquerda. Não, Igual Lula. Eu daria um 8 para o Ciro, apesar de toda a agressividade dele, mas ele é uma figura muito preparada. O Ciro. Ciro Gomes, né? Uhum. Sim. Gleisi Hoffmann. Eu daria um 10 para a presidenta. Lúdio Cabral. 10. Barranco, presidente do PT estadual. Acho que o Barranco é 10 também. 10? Acho que é um cara... Edna Sampaio. Acho que é um 8. 8. Certo. Quem que é o melhor ministro do Lula? Olha... Tirando Haddad. Oi? Tirando Haddad, que você Eu acho que o Flávio Dino tem se destacado de forma bastante qualificada. Flávio Dino? Entre Flávio Dino e Haddad? Eu acho que é difícil de avaliar, porque os dois são quadros muito bons, né? Acho que é difícil você dizer um ou outro, né? Sim. Que nota você dá para um cara que você vai gostar dele? Dá para Sérgio Moro. É uma figura também bastante emblemática, né? Mas é 0. 0? Pedro Guerreiro também deu 0 pra ele. Deltan? 0. O Sérgio Moro foi justo com o Lula? Totalmente injusto. Totalmente? Totalmente. E entre Sérgio Moro e Bolsonaro? Para votar? Presidente. Anularia tranquilamente meu voto. Você não acha o Sérgio Moro menos pior? Não. Eu acho que tanto não é que foi ministro do Bolsonaro, né? Entre Tarcísio e Michele Bolsonaro? Anularia o voto novamente. Tranquilamente? Tranquilamente. Tarcísio ou Zema, governador de Minas? Também. O governador de Zema, você acha ele ruim? Eu acho que ele está abaixo de ruim, é péssimo. Mas não é tão bem avaliado, reelegeu no primeiro turno. Mas olha as coisas que estão acontecendo em Minas, né? Ele é de direita? Eu acho que ele é de uma direita bastante radicalizada. Mike Bolsonaro? Muito próximo. Mas ele é mais técnico, né? Sem polêmica, né? E o Boulos? Vê ele futuro presidente daqui uns anos? Guilherme Boulos? Eu acho que pode até ser, mas depois também de um longo processo de amadurecimento. Acho que precisa avançar. Você só perguntou hoje. Então, o PT não fez o kit gay. Com certeza não. E quando eu perguntei lá a pauta de todas, todos e todes, você acha que é bom para os LGBTs? Você acha uma coisa inclusiva? É uma questão de respeito. Agora o checklist, vamos lá. Você é contra ou a favor do casamento homoafetivo? Eu sou a favor do amor. Você é contra ou a favor de adotar criança, casal de homem e mulher? A favor. A favor? A favor. O aborto? O aborto eu não posso falar porque, do ponto de vista biológico, eu não sou capaz de gerar um filho, então eu não posso falar daquilo que... deputado, você votaria a favor ou contra? Olha, naquilo que a lei tipifica. Não, mas a Rosa Weber está tentando lá liberar por 3 meses. Você é a favor disso? Pode ser sincero. Não, eu preciso conhecer primeiro, ler a proposta. Eu vou te falar o que é. O aborto hoje é permitido em 3 casos. Os casos de estupro, vida da mãe e precisão do Supremo, acefetolencéfalo. 3 casos. Beleza. A Rosa Weber quer permitir geral até 3 meses. Não, eu acho que não. Seria uma coisa muito, muito desumana. Então seria contra. Sim. O PT é a favor do aborto? Não. Mas por que falam que é? Não. Todo mundo... Faz parte dessa campanha de fake news, né? Para contaminar o ambiente político. O PT não é contra a família? Não, nunca foi. O Lula é a favor da família? Eu acho que é, né? Porque olha o tamanho da família dele, né? Se fosse contra, ele não teria uma família tão numerosa, né? Você é contra ou a favor de descriminalizar as drogas? Olha, eu acho que descriminalizar as drogas geraria ainda uma situação ainda muito... Nós não temos, acho que, amadurecimento para isso. Contra. Né? Descriminalizar a maconha? Também. Também contra? Também. Reduzir a maioridade penal? Também contra. Mas e aí, Rafael? Alguém mata, e aí? Mata, nós já temos a tipificação penal, né? Mas nós precisamos rever isso, né? Não internar mais tempo. Não sei se internar mais tempo. Rever o que é feito, né? Mas eu não acredito que quanto mais cedo coloca na cadeia vai resolver o problema. Porque se fosse assim, nós somos a 2ª maior população carcerária do mundo e o problema não está resolvido. Mas e o caso do Champinha, por exemplo?
Quem é o Champinha? Aquele cara que estuprou uma menina por vários dias, matou o namorado dela. Bem famoso. Qual que é a idade dele? Ele tinha uns 17... Não, eu não lembro. Eu não me recordo Mas disso. um cara desse que mata e estupra, ele tem 17 anos. Ele tinha que ficar preso muito tempo? Ele tem que ser julgado de acordo com os parâmetros da lei. Mas a lei é 3 anos no máximo hoje. Então, nós precisamos rever a lei, mas não que nós vamos colocar o cara cada vez mais novo na cadeia. Mas 3 né? anos você acha pouco, então? Depende. Aí deveria ter um critério de avaliar as situações, né? Por exemplo, uma situação dessa seria pouco. Ele precisaria de mais tempo. Não tem como falar aqui. Tá. Entendi. Então, a maioridade penal você é totalmente contra, então? Sim. Reduzir. Você é a favor ou contra taxar a igreja? Taxar as igrejas? A igreja tem unidade tributária. Olha, essa é outra discussão que é difícil de você entrar, porque assim, são coisas que a gente não conhece, né? Mas eu não saberia te dizer nesse momento se é adequado ou não. Não? Não. Você não tem resposta para isso? Você é contra ou a favor da pena de morte? Contra. Contra? Contra. Prisão perpétua? Contra. Contra? Contra. Hoje o máximo que o cara fica preso é 30 anos. Devia ser mais? Latrocínio, estupro. Se a gente pegar os casos de quem já tenha cumprido uma pena dessa, vamos analisar se resolveu o problema. Eu acho que é por aí que a gente tem que avaliar. Mas como assim? Não entendi, desculpa. Ele cometeu algum crime, foi sentenciado por 30 anos, cumpriu. Como ele saiu depois de 30 anos? É pior. Com a ideia de fazer a mesma coisa? Mas o problema é as cadeias, né? É aí que nós temos que avaliar. Você é contra ou a favor das cotas raciais? Totalmente favorável. Totalmente. Totalmente favorável. É uma reparação histórica E cotas sociais? também. Você é a favor de rico pagar mensalidade em faculdade pública? Eu dei aquele exemplo do doutor Leonardo. Mauro Mendes é muito rico, milionário. Se a filha dele passasse medicina na Unemate, ela devia pagar? Eu não acho que deveria pagar a mensalidade na escola pública. É um valor. Não, eu acho que o que deve mexer é no imposto de renda dele. Então você é contra. Tem que mexer lá nos 27,5% que tem que aumentar. O Brasil é um paraíso para os milionários? Com certeza, ainda é. Tinha que imposto sobre grandes fortunas. E eu acho que precisa, é urgente. Totalmente a favor, então. Sim. Tem chance de passar? Difícil, né? Eu acredito que vai ter dificuldade. Até porque você tem representações, né, muito diferentes no Congresso, né? Esqueci de perguntar aqui. Entre Pedro Henri e Eliene, para ser prefeito de Cáceres? Para ser prefeito, um nome do PT. Não, mas fosse os dois. Olha, eu acho que os dois a gente iria abrir diálogo. Os dois? Com os dois nós abriríamos Entre diálogo. Pedro Henri e Leonardo? Eu acredito que o Pedro. Pedro e França? Do Pedro. Pedro serviu muito o governo Lula, né? Foi muito base. Ok, para fechar, Rafael Costa, qual que é o filme da sua vida? Thomas, eu sempre fui de assistir filmes assim muito mais de documentários, essas coisas. Mas um filme que me chamou muita atenção é aquele, e que eu gosto muito, é aquele filme Dinamarca. Que eu assisti, que é de uma mulher que passa a tocar uma fazenda depois ele é bem interessante. Ele fala inclusive da questão da presença da mulher, é uma coisa bem interessante. Dinamarca. É muito antigo? Não muito. Um livro da sua vida? Olha, eu gosto muito de ler os livros de uma historiadora chamada Emília Viotti. Eu já li 2 livros dela, da Colônia à República e do Império à República também. Né? Escolhe um. Da Colônia à República. Colônia... do Império à República, desculpa. Império à República? Da historiadora Emília Viotti. Do Império... à República. Muito longo? Muito grande? Ele tem umas 500 páginas. Como é o nome da escritora? Emília Viotti. Emília Viotti. Ela é uma historiadora. Viotti. Um sonho? Olha, um sonho que eu acho que é o que da maioria das pessoas, é de ser feliz. Feliz? Um arrependimento? De não ter insistido mais para ter feito o curso de ciência política lá atrás. Devia ter conhecido. Não ter insistido. Uma música?
Olha, aquela música do Titãs, aquela que fala que quem espera que a vida seja feita de ilusões, né? Pode até... Isso. Eu não lembro o nome, mas tá. Quem espera que a vida... Acho que é do Titãs, né? Seja feita... De ilusões. Uma frase, um verso. Se muito vale o que já foi feito, mais vale o que será. Se muito vale... O que já foi feito, Quem que falou? mais ainda o que será. Eu não me recordo agora o autor dessa frase. Já muito vale o que foi feito. Se muito vale o que foi feito, mais ainda o que será. Mais ainda... O que será. O que será? Você é historiador. Qual que é o seu presidente favorito do Brasil? Da República até aqui? Da proclamação da República? Da presidente? Eu acho o Getúlio, o Jango, né? Eu gosto também do Juscelino e Lula. E gostei também do Itamar. Getúlio, Jango, Juscelino, Atacar, Itamar. Itamar também? Itamar E Lula. e Lula. Itamar, você daria que nota? Eu daria um 8 pro Itamar. JK? Um 8 também. Todos eles 8? E o Lula 10? 10. Vai Lula. Tá certo, Rafael. Eu agradeço demais você ter vindo aqui hoje falar com a gente. Essa entrevista com certeza vai ser um sucesso. E quando vocês escolherem o pré-candidato de vocês, você vem aqui. Então aqui. Tá joia. Mas a chance de vocês irem com o Francis tem? 0. Zero? 0. Não vai com o Francis? Não. Nem se ele for pro PT? Não aceita lá? Mas não vai acontecer. E chance de ir com o Dr. Leonardo? Muito difícil de acontecer. Mas já pode, uns 5%. Pode ser que Francis sim. 0. 0. Tá certo, então, Rafael. Eu conversei com o Rafael Costa do PT. Dá seu último recado pro povo de Cáceres. Pra quem diz... Dos personagens históricos do planeta, da humanidade, você que é historiador, qual você gostaria de conhecer, se você pudesse? Se eu pudesse conhecer, eu gostaria de conhecer o Mandela. Mandela? Nelson Mandela. Nelson Mandela. Quem é o maior vilão da humanidade? Eu acho que Hitler e Mussolini. Hitler e Mussolini. E o pessoal que fala que Hitler era de esquerda? Talvez tenha faltado as aulas de história, mas ele é do Partido Nacional Socialista, né? Então, mas não tinha nada a ver. Pega o socialista e fala como se fosse. Não tinha nada a ver. Tá, dá o último recado pro povo de Cáceres e dá um recado para quem não gosta de política. Finaliza. A primeira coisa é te agradecer vocês pela oportunidade, pelo espaço. Primeiro recado pro povo de Cáceres. E para o povo de Cáceres, dizer que, por mais difícil que as coisas estejam, né, há sempre uma esperança, há sempre uma possibilidade, um caminho novo, né? E para as pessoas que ainda não gostam de política, é preciso lembrá-las que elas serão sempre governadas por quem gosta. Então é importante você tomar pé do que está acontecendo no seu país, na sua cidade, no seu estado, participar das sessões na Câmara quando possível. E se você acha que nenhum dos políticos que estão aí te representa, se filie a um partido e seja candidato, que eu acho que o melhor político que existe mora dentro de cada um. Esse é o recado do povo de Cáceres? Exatamente. Também é o recado para quem não gosta de política. Exatamente. Deixa eu te perguntar, time de futebol? Rapaz, eu sou corintiano, mas não acompanho muito futebol. Corinthians. Você acompanha mais política. Perguntaram também para mim o que eu falei que eu entrevistar você para algumas pessoas. O PT é um partido corrupto? Não, o partido não. O partido é uma instituição importante. Ela não é corrupta. Algumas pessoas erraram, mas a instituição não. A instituição nunca. E você prefere Corinthians campeão do mundo ou você vereador em Cáceres eleito? Rapaz, se o Corinthians for campeão do mundo, eu não fico triste, não. Você falou que não gosta muito de futebol. Você prefere ganhar na Mega Sena ou você ganhar para vereador em Cáceres? Rapaz, se eu ganhasse na Mega, eu acho que eu conseguiria... 20 milhões de reais na sua conta ou você prefeito de Cáceres? Prefeito? Ou você vereador em Cáceres? Eu acho que os 20 milhões faria mais sentido, né? 20 milhões na sua conta ou você prefeito de Cáceres? 20 milhões na conta. E eu morando na praia. Tá, joia. Obrigado. Conversei com o Rafael Costa, pessoal. Obrigado.